Afinal, a internet é pra isso, né? Não é pra ficar xingando o amiguinho na redezinha, né? Podia ser uma coisa, tipo, eu podia ser cozinheiro, você podia ser cozinheiro, a gente podia se cozinhar. Elas veem você, um médico fisiculturista, puxa, ele operou a coluna porque ele faz musculação. Então, se a pessoa puder fazer uma única coisa da vida dela pra proteger a coluna, ela tem que fazer... E eu não conseguia escovar meu dente no início, eu não conseguia pegar uma escova de dente e escovar meu dente. Eu não tinha nem deltoide, eu não tinha bíceps, não tinha força de tríceps, não tinha nada. Sim. Aí eu fiquei com medo. Não operar naquele momento ia te colocar em risco de uma sequela definitiva. Então aí passou a ser uma urgência e vamos operar o quanto antes realmente. Aquele Neuralink lá do Elon Musk, você acha que aquilo ali vai ter alguma função pra isso? Eu não sou mais aquele Paulinho de Marília, né? Eu não sou mais o cintura da faculdade. Eu também não sou mais o Paulo Musi recém-formado. Fala pessoal, Paulo Musi aqui, mais um Musicast, e hoje a gente vai falar com o Dr. Vinícius Benites, meu amigo, meu irmão, meu médico, né? Porque, gente, foi um trauma que vocês acompanharam comigo, a lesão da minha coluna, e muita gente perguntou, e o que me chama a atenção? Que numa situação dessa de estresse, por mais que a gente tenha muita simpatia, tem aquelas pessoas que aproveitam para falar, tá vendo? Faz musculação, então teve lesão. A lesão da coluna é da musculação, ou então, mais que isso, né? Faz musculação errado, por isso que teve a lesão. Então hoje a gente está aqui, trouxe Dr. Vinícius Benites para conversar com a gente e resolver essas e outras milhares de dúvidas. A gente conversar um pouco, ter um bate-papo que seja muito legal, que você aproveite e que você possa também levar para você como experiência e também, de repente, se está acontecendo alguma coisa com alguém que você conhece, ou mesmo com você, alguém que você gosta, um conhecido, que você possa aconselhar essa pessoa o melhor possível. Né? Afinal, a internet é para isso, né? Não é para ficar xingando o amiguinho na redezinha, né? É para você ajudar a pessoa que está próxima de você, fazendo de fato uma rede de ajuda, né? Doutor Vinícius, irmão. Paulinho, muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com o Paulinho, meu médico também, meu irmão, cara amigo de longa data, e a gente poder tratar o outro aqui é sempre uma coisa sui generis, né? Eu tenho certeza que não é todo mundo tem esse tipo de experiência, mas isso vou falar para vocês que é muito legal, vale muito a pena o sentimento que eu tenho, com certeza o sentimento que ele tem, quando você passa por um problema e que você tem pessoas próximas ali para te ajudar, isso é impagável. Cara, que coisa, né? E podia ser uma coisa, tipo, eu podia ser cozinheiro, você podia ser cozinheiro, a gente podia se cozinhar. Exatamente. Né? Tipo, eu devo fazer um jantar, pra você. Mas não, você opera minha cervical, a gente opera o teu tríceps, teu húmero, e tá tudo bem. Tá, né? Tudo bem, isso é uma coisa louca da vida. Vamos começar do começo. Vamos embora. Eu acho que, assim, muita gente, eu me surpreendi, assim, com o que era a empatia da galera, foi muito legal, mas também eu me surpreendi com esse tipo de comentário do pessoal ainda em 2024, falar, tá vendo? Musculação da lesão na coluna. Bom, você é um cara que fez toda a sua formação profissional para trabalhar exclusivamente com coluna. Sim. Né? Então, além de você ser um atleta, ter um físico de atleta, além de você treinar como atleta, levar uma vida que seja compatível com, você também estuda isso profundamente. O que você viu na sua experiência até hoje em relação ao treino, em relação à tua formação, quando que te chama a atenção quando as pessoas elas relacionam lesão de coluna à musculação? Você tem uma ideia por que isso surgiu ou por que isso ainda existe? Eu tenho sim, eu já parei para pensar várias vezes sobre isso, porque eu entendo que as pessoas, Paulinho, elas sempre tendem a colocar qualquer tipo de problema como sendo unifatorial. Isso é uma tendência nossa, né, do ser humano. Então você fala assim, o fulano tem tal coisa. Ele tem tal coisa porque ele caiu, sabe? Quando ele tinha 12 anos. O fulano tem tal coisa. Ele tem tal coisa porque eu vi que ele carrega peso. Então, as pessoas vão sempre fazer associações únicas ali, pontuais, para tentar justificar um problema que é extremamente complexo. E na coluna, a gente percebe que a coluna ela tem uma influência que ela é básica, é a genética individual. Esse é o fator mais importante que vai determinar se uma pessoa vai ter uma proteção da coluna ou se ela vai ter uma predisposição para desenvolver algum problema de coluna. E quando eu converso com meus pacientes, eu gosto sempre de exemplificar que, na verdade, não é só a coluna. Tudo na nossa vida acaba sendo, de uma certa forma, ali predisposta pela genética. Então eu falo o seguinte, você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, ela começa com cabelo branco. Por que ela começa com cabelo branco com 20 e poucos anos e o outro só depois dos 50? Por que um começa a ficar careca com 20 e poucos anos e o outro nunca vai ficar? Né? E mesmo se você for levar para outras áreas internas, duas pessoas que comem mal, sedentárias, obesas, e aí uma infarta com 40 anos, a outra com o mesmo hábito de vida ruim, não infarta nem com 40, nem com 60 e nem com 80 anos.
Como que isso se justifica? E na coluna é a mesma coisa. A gente pega muitas pessoas jovens e que elas desenvolvem problema na coluna, apesar de terem hábitos ali regrados. E outras que são obesas e que não fazem nenhum tipo de atividade e que não tem dor nenhuma nas costas. Então, esse problema da musculação relacionado com a questão de atribuir a ela um problema é justamente por essa questão, esse mecanismo de unifatorial. Não, é por isso, sabe? Então, elas veem você como um médico fisiculturista. Puxa, ele operou a coluna porque ele faz musculação, entendeu? Eles não conseguem entender o contexto, então por isso que acaba chegando nisso. Entendendo que o problema ele é da genética individual, a gente consegue perceber que outras questões são fatores muito menores que influenciam na coluna. E muito pelo contrário, o fortalecimento é a única coisa, Paulinho, isso é bem interessante de falar, que tem uma recomendação científica de que protege a coluna. Então, se a pessoa puder fazer uma única coisa da vida dela para proteger a coluna, ela tem que fazer fortalecimento muscular. E aí eu saio de lá do meu consultório com a recomendação sempre, ou pilates ou musculação. Mas algum fortalecimento, principalmente essa musculatura do core, ela precisa fazer, sabe? Então, a musculação, muito pelo contrário, ela não é um fator que vai causar um problema, ela tem um fator de proteção. É claro que, quando você chega num nível de competição, qualquer coisa que for competitivo, ele vai predispor a pessoa à lesão, isso é óbvio. Então ele vai ser um jogador de vôlei, ele está predisposto a uma série de lesões relacionadas ao esporte dele, que ele pratica, no atletismo, ou no basquete, ou no futebol, e assim por diante, na musculação também. Se você chega num nível de competição, você está mais suscetível a alguns tipos de lesões. Então, mas a musculação como prática esportiva ali para a saúde, ela é fundamental, ela não só é excelente, como ela é fundamental. Você sabe que quando você fala genética, assim, lembra... É uma coisa que eu não tinha pensado. Eu lembrei agora, ouvindo você falar. A minha avó, ela teve uma lesão na lombar. E assim, como a minha mãe foi uma filha temporona, né, minha avó tinha mais de 40 anos quando teve minha mãe, eu tive muito pouco contato com a minha avó. Minha avó viveu até os 79, né, eu devia ter, quando ela faleceu, uns 9 anos de idade, mais ou menos. Mas eu me lembro muito bem que ela precisava ela não chegou a precisar de uma cadeira de rodas, mas ela tinha uma cadeirinha com rodinha que ela usava para ela se movimentar, como se fosse um andador. E existe a chance, Vini, que esse tipo de problema, ele tenha eu tenho essa herança, né? Você que viu todas as minhas imagens de coluna, que tem a relação com essa herança que posso ter vindo da minha avó? Não tem a mínima dúvida que algum fator de genética hereditária tem. Então, você me contando agora que a tua avó tinha algum problema de coluna, muito provavelmente essa genética ela foi carregada para tua mãe que chegou até você, né? É possível que tenha na família do teu pai também? É possível que também tenha. E aí fez uma junção, mas é claro que é muito possível que só a herança vindo do lado materno já tenha sido uma influência para esse tipo de problema, né? Então, acho que é bom deixar isso bem claro, né? A musculação ela não pode ser entendida como algum fator predisponente à lesão na coluna, de forma nenhuma, né? Então a gente vai debater até que exercício que pode, que não pode, etc. Mas a musculação, a pessoa tem que entender que ela é protetiva para a coluna, exceto se você for um fisiculturista de competição, aí você está mais sujeito à lesão como qualquer esportista de alto nível. Ainda nessa parte de genética, quando a gente fala coluna, a gente fala da coluna inteira, né? Então isso quer dizer que, por exemplo, você pode ter um problema relacionado com genética, mesmo que ele seja numa área diferente. Minha avó, por exemplo, na lombar, eu na cervical. Isso é válido? Totalmente válido pelo seguinte: a genética ela vai abordar a coluna como um todo. Então a coluna, a origem embriológica dela é única. Então ela só vai se esticar. Então ela é a genética da coluna tanto para cervical quanto para lombar. E isso é tão verdadeiro que é extremamente comum a gente operar uma pessoa da cervical e depois da lombar, ou operar uma pessoa da lombar e depois da cervical, justamente por conta dessa coincidência ali de problemas, né? Então a pessoa às vezes tem um problema inicial na cervical e depois, daqui a alguns anos, ela se apresenta com umas dores na lombar e aí acaba sendo eventualmente cirúrgico, ou às vezes de tratamento conservador. Então isso é extremamente verdadeiro, sim. A genética, ela está na pessoa e ela vai atingir a coluna como um todo. E até para embasar mais sobre isso, como é importante você cultivar músculo para proteger a coluna,
que um outro dado, né, que as pessoas, né, voltando nessa questão do unifatorial, você pega um gordinho com dor nas costas, o que a pessoa fala? Essa pessoa tem dor nas costas porque ele é gordo, não é isso? E isso não é uma verdade, muito pelo contrário. Eu tenho mais de centena de pacientes, Paulinho, que eram obesos mórbidos, o cara não tinha dor nenhuma quando ele era obeso, e aí ele perdeu 60, 70, 80 quilos e o cara passa a ter dor. Você deve ver isso aí com certeza também. Sim. E qual que é a explicação? Olha só, o cara para levantar da cama com 160 quilos, ele tem que ter uma massa muscular boa. Não tem como você sair da cama com 160 quilos. A gente que treina, a gente que está acostumado com peso, que sabe que a importância do peso. Imagina a gente, em torno de 100 quilos, você com 110, 115 quilos, abraçar uma anilha de 50 quilos e tentar levantar. Você tem que ter uma massa muscular preparada para isso. Só que quando ele perde peso, a primeira etapa da perda de peso não é de gordura. Ele vai passar ali 3 semanas só consumindo massa muscular. Perfeito. Então ele vai ter uma desestruturação muscular desse core, e aí o sujeito que não tinha dor, ele passa a ter dor. Então isso é extremamente comum da gente ver, é uma queixa muito frequente dos pacientes que passam ou por uma cirurgia bariátrica ou por uma dieta restritiva, alguma coisa que faça ele perder peso muito rapidamente. Mas nisso a cirurgia bariátrica ela acaba sendo mais predominante, né? Eu percebo que sim. Eu percebo que sim porque ele passa um período que ele não pode nem fazer exercícios, né? Enquanto o sujeito que faz a dieta, em geral, ele tem aquele, né? Ele pode, se ele estiver orientado e força de vontade, ele vai poder manter uma rotina de atividade de fortalecimento. Agora, o bariátrico não pode, né? Por conta da cirurgia, ele vai passar um período ali realmente restrito até cicatrizar e tudo mais. E aí esse período é muito deletério ali na perda de massa muscular para ele. Cara, eu fico pensando, porque assim, nem todo problema é cirúrgico, né? E uma perda de massa muscular não é tratamento cirúrgico, né? Não, nem todo. Muito pelo contrário, a grande maioria dos problemas são de tratamento conservador. A grande maioria, eu diria que em torno aí de 90% dos problemas de coluna, eles são de tratamento conservador. E só aqueles 10% que ou não respondem ao tratamento conservador e a outros procedimentos ali terapêuticos, ou então aqueles que evoluem com um déficit neurológico, uma perda de força, alguma coisa de mais grave, mais agudo, e que esses você tem que fazer já a cirurgia para evitar uma sequela futura. Bom, falando já do meu caso, acho que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Exato. Eu tinha uma cervical que não tinha uma imagem muito saudável, né? E eu lembro até o que aconteceu. Eu estava viajando em julho e eu não consegui treinar, né? E também não consegui me alimentar muito bem, perdi peso e eu perdi força. E logo que eu cheguei, o que aconteceu? Eu tinha uma palestra marcada em Florianópolis. Então eu fui para Florianópolis e, cara, avião, aeroporto, e a gente fica sentado no avião enlatadinho assim, né? Para fazer aqueles voos internos. Bicho, eu cheguei em Florianópolis e eu já tava com dor. Aí eu falei assim, pô, é por causa do estresse, é por causa da tensão, não é por causa do voo, mas tudo bem. E aí, quando eu voltei, essa dor só piorava. E foi aquela coisa assim, não, mas isso é por causa do voo, isso é uma cervicobraquialgia, é só um torcicolo, né? Aí que eu senti de manhã, que foi quando eu te liguei, né? Eu lembro até hoje, cara, era 8 da manhã, eu tava tentando escovar o dente, meu braço não alcançava. Aí eu liguei pra você e falei, Vini, ferrou. Eu lembro bem disso aí. E tem mais um contexto ainda, que eu lembro que a gente tinha se visto naquela semana. Sim. E você me falou que tava com alguma dor. Eu falei, faz uma ressonância e me manda. E eu já tinha visto a tua ressonância. Tinha lá alguma alteração degenerativa, uma hernia de disco, tinha um pouco de compressão, mas como é algo que eu sempre falo que é para os pacientes, porque é como deve ser conduzido esse tipo de caso. Quem vai determinar se aquilo é de tratamento conservador, se aquilo é de tratamento cirúrgico, não é o exame radiológico. O exame radiológico ele é um a mais ali, ele vai te dar uma informação. Quem vai determinar se aquilo tem que evoluir é a clínica do paciente, a queixa dele. Então, a tua queixa era mais de dor. Lembra disso aí? Sim, eu tenho dor e tal. Eu falei, Paulinho, você tem dor, então a gente consegue levar isso aqui, a gente consegue manejar. Eu lembro bem o seguinte, você falou assim pra mim, você também é maluco, tigre pra cacete, né? Ele falou, não, então é o seguinte, eu acho que eu vou ter que operar mesmo, mas deixa pra final de não sei que mês.
que eu vou dar uma palestra em São Luís e não sei o quê. Eu falei, cara, deixa quando você quiser, ué. A dor é tua, né? Fiquei naquela. E aí não deu 3 dias. Aí você teve essa viagem. Foi 3, 4 dias que você teve essa viagem. E aí você me ligou já desesperado. A gente teve essa conversa no sábado. Foi. Eu viajei, quando eu cheguei no domingo eu tava meio esquisito, segunda-feira eu passei mal, eu falei, Vini, pelo amor de Deus, vamos rachar isso agora. Dá pra operar à noite? Dá pra operar agora? Sim. Porque eu nunca tinha perdido capacidade. E cara, essa coisa do neurológico, de você ter a perda neurológica, de você perder força, de você não conseguir... Eu não conseguia escovar meu dente, Vinícius. Eu não conseguia pegar uma escova de dente e escovar meu dente. Eu não tinha nem deltoide, eu não tinha bíceps, não tinha força de tríceps, não tinha nada. Sim. Aí eu fiquei com medo. Eu só não fiquei apavorado, porque primeiro a gente já tinha feito o exame de imagem, eu sabia o que estava acontecendo, então não é aquela coisa que você tem aquele desespero, porque, nossa, o que está acontecendo? Né? Porque muitas vezes eu acho que a gente entra num plano de sofrimento, né, e as pessoas que não... A pessoa que não é médica, né, ela tem aquele primeiro sintoma e ela desespera porque realmente não sabe o que é, né? E porque tinha teu telefone ali, né? Fala, Vini, pô, ó, ferrou, né? Então eu tinha pra quem correr, né? E aí eu corri, né? Tinha que... Mas que foi isso, né? Foi uma agudização de um processo que era crônico já, né? Sim, exatamente. E aí, quando você pega e passa de um processo de dor, que é algo que... Dor é o seguinte, a dor é tua. Só você sabe o quanto que ela está interferindo no teu humor, no teu lazer, na tua atividade física, no teu trabalho, na tua atividade doméstica, no teu sono. É só você que sabe isso. Às vezes nem a tua mulher consegue ter essa mensuração, não consegue ter essa ideia. Então, a dor, como ela é uma coisa muito subjetiva, muito individual, a decisão, o que nós vamos fazer, se a gente vai manter um tratamento conservador, se vai evoluir para um outro tratamento mais invasivo, ela tem que ser do paciente. A minha função é orientar, falar, ó, você tem isso, e as nossas opções são essas aqui. E aí você vai tomar a tua decisão. E aí, é exatamente o que evoluiu. Só que daí, em um certo momento, você me conta isso. Puxa, fui escovar o dente, meu braço não levantou. Aí muda completamente de figura. Aí passa de um quadro de crônico para uma situação de urgência. E urgência por quê? Porque não operar naquele momento ia te colocar em risco de uma sequela definitiva. Sim. E aí tudo que envolve uma sequela definitiva motora. Uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que treina, né, uma pessoa que entende do que está acontecendo e ser submetida a uma possibilidade de sequela, não tem a mínima lógica. Então aí passou a ser uma urgência e vamos operar o quanto antes realmente. Né? Vini, por que a cirurgia de coluna ela ganhou esse estigma, né? Eu vejo ainda hoje as pessoas, nossa, mas é uma cirurgia de coluna. Agora, eu percebo que, por exemplo, 20 anos atrás, né, quando a gente estava na faculdade ainda tinha esse estigma, né? Como se a cirurgia de coluna fosse uma coisa terminal, né? Ou seja, você está fazendo uma coisa, sei lá, uma tentativa heróica de você salvar alguma coisa. De onde você acha que veio esse estigma da cirurgia de coluna ser uma coisa perigosa, não que seja uma coisa corriqueira, porque não é, mas esse alarde, porque eu lembro que logo depois que você me operou, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, mas você operou a coluna? Mas você operou? Mas mexeu na coluna mesmo? Deixa eu ver o corte. Aí eu mostrava, não, mas essa operação é no pescoço, então, mas é na coluna que não vai por trás. Nossa, assim, a pessoa ficava, De onde você acha que veio isso, cara? Veio do passado. O passado da coluna, ele é tenebroso mesmo. O passado da cirurgia de coluna, ele é uma coisa assustadora. As pessoas iam para uma cirurgia de coluna e muitas vezes ficavam bem piores do que elas estavam. Né? A evolução tecnológica da cirurgia de coluna, ela veio a partir aí dos anos 90 para cá e muito mais de uma maneira muito mais consolidada a partir dos anos 2000 mesmo, sabe? Antigamente você não tinha nem aparelhos, nem implantes e nem tecnologia suficiente para chegar com segurança na coluna e fazer ali o que a gente faz hoje em dia em termos de reconstrução, de estabilização, de tratamento de descompressão. Era um tratamento muito mais arcaico realmente, e as sequelas eram grandes. Então, as pessoas elas tinham exatamente isso. Vai operar a coluna, vai voltar na cadeira de rodas, sabe? Isso daí, e não era incomum, não. Então, isso existia. Porque ao contrário de outras áreas que a gente vê de articulações, como a coluna ela é muito profunda, e além de ser muito profunda, ela está
envolvendo o sistema nervoso, que é o sistema de controle do nosso corpo, ela gerava realmente essas sequelas. Então a pessoa deixava para operar, o médico deixava para operar em último caso. E nesse último caso, ou a doença era muito grave e o resultado era ruim, ou a técnica era pouco evoluída e o paciente ficava ruim, sabe? Então esse era o estigma. A partir do momento que você teve um avanço de implantes, um avanço de tecnologia, de técnicas, né, para chegar na coluna, aí começou a mudar essa evolução. Eu te conto até uma coisa. Quando eu terminei a neurocirurgia na escola, eu tinha uma visão da coluna que era, assim, algumas doenças são de muita gravidade, né? Essa doença cervical mesmo, ela não é tão simples de ser tratada. Operar idoso é uma coisa que depois de 70 anos você não opera a coluna. Eu saí mais ou menos com essa ideia. E aí, como eu tinha já essa vontade né, a coisa do megalomaníaco ali, eu quero buscar o cara melhor num planeta, isso aí, e eu cheguei no professor Harmes, eu fui para lá e comecei a ver coisas que eu simplesmente não tinha visto aqui no Brasil. Na Alemanha. Aí, esse alemão, ele é um cara que revolucionou a cirurgia de coluna no mundo, cara, desde a década de 80, inventando técnica, inventando implante, etc. E comecei a ver cirurgia em criancinha de 1 ano de idade, cirurgia em pacientes de 90 anos de idade saindo bem, cirurgias gravíssimas de tumores, de deformidades e técnicas ali de menos invasão cirúrgica com um excelente resultado. Aí eu saí de lá abismado. Quando eu voltei para o Brasil, né, eu comecei a aplicar vários daquelas técnicas, vários daqueles tratamentos que eu vi lá, e aí o pessoal aqui começou também a utilizar, e a mudança de evolução dos pacientes, quando você faz isso, ela choca as pessoas em volta, e aí você começa a trilhar alguns caminhos. Então, rapidamente, por exemplo, dentro da deformidade infantil, eu comecei a trabalhar com o maior nome da neurocirurgia pediátrica no Brasil, que é o professor Sérgio Cavaleiro, nosso professor. Sérgio, né? E daí, de lá para cá, desde 2013 e 2014, a gente opera crianças juntos, né? E aí a gente foi desenvolvendo também, fui para a parte da cirurgia minimamente invasiva. Então, trazer essas técnicas novas. E o resultado acaba sendo melhor. Quando você agride menos, é claro que você vai ter melhor resultado cirúrgico, menos tempo de internação, menos dor no pós-operatório, menos necessidade de UTI, menos necessidade de transfusão sanguínea. Então, tudo acaba sendo melhor em termos de evolução quando você faz uma cirurgia o mínimo agressiva possível. Né? Você falou de deformidades infantis. Então, a gente tem colunas, a gente tem doenças, deformidades, a gente tem degenerativa, tem tumor. Tem mais algum? Os grandes grupos eu colocaria como esses realmente, né? As deformidades, as degenerativas e os tumores, né? São basicamente os grandes grupos. E o trauma, né? E o trauma, exato. Os tumores são muito específicos, né? Então você, em geral, tem que estar dentro de um centro de tratamento de câncer ou de tratamento oncológico ali para pegar com volume grande esses pacientes. E as doenças degenerativas são as mais comuns de longe, né? Mais do que a deformidade? Muito mais que as deformidades, porque doença degenerativa, todo mundo que envelhecer vai ter. Caramba! Né? A queixa de dor nas costas, Paulinho, ela só perde para dor de cabeça, né, em termos de prevalência médica. Então é a segunda maior queixa médica. Então todo mundo vai ter algum problema de dor nas costas em algum momento da vida, seja aquele paciente mais jovem, seja a meia-idade, seja o idoso. E se 80% vai ter, então todo mundo conhece alguém, né, ou tem alguém na família que tem essa queixa de dor nas costas. Então ela é muito prevalente. E as deformidades, elas também são menos prevalentes, mas elas talvez sejam mais impactantes, né? Tá bom. Elas chamam muita atenção, né? Quando você vê uma pessoa com uma coluna torta, uma pessoa corcunda, aquilo é visual demais, né? Aquilo ele chama atenção e ele choca. Então, acaba que isso chama esse público de interesse ali para ver, puxa, uma pessoa que tinha uma deformidade, uma escoliose, uma criancinha que estava ficando tortinha, aí você vai lá e corrige. Isso realmente é extremamente gratificante, ele é muito visual, né? Mas em termos de prevalência, a degenerativa é mais comum. Vamos passar um pouquinho por todos, porque eu também tenho curiosidade de lembrar isso até da época de residência. Queria começar com um trauma, que não é uma coisa tão comum assim. Eu lembro que
a gente atendia no Hospital São Paulo, trauma, e, cara, assim, parecia que já era uma sentença, né? O paciente, ele chegava com uma fratura na coluna e já estava sentenciado a, por exemplo, ficar preso numa cadeira de rodas, né? Isso mudou alguma coisa nesses 20 anos, Vini? Tem alguma coisa que a gente aprendeu e que hoje já não é mais talvez esse prognóstico fechado, assim, fraturou a coluna, vai ter perda de movimento? Na verdade é o seguinte, ó, eu vou te colocar assim, se o paciente teve nesse trauma uma lesão neurológica, isso não mudou. O que tinha 30 anos atrás, 20 anos atrás, basicamente se consolida. Porque o que a gente tinha de conhecimento técnico, que era descomprimir precocemente, a gente mantém esse conhecimento, só que se a lesão neurológica ela já aconteceu, infelizmente o dano acaba sendo irreversível. A gente só vai ter alguma mudança desse parâmetro no momento que a gente tiver algo que consiga reverter um dano neurológico, um dano grave neurológico, sabe? Quando você tem uma morte neuronal mesmo, você, fez uma compressão do tecido nervoso, uma lesão, e você coloca lá uma célula-tronco, por exemplo, e aquilo refaz aquele caminho, é só nesse ponto que vai acontecer algo de diferente. Aquele Neuralink lá do Elon Musk, você acha que aquilo ali vai ter alguma função para isso? Né? Eu acho que talvez sim, porque a ideia dele é fazer uma interface exatamente entre o sistema neurológico humano com um sistema da máquina. Então, aqui a nossa mentalidade, né, vai fazer o caminho do neuronal, vai chegar nessa máquina e essa máquina vai executar. Então, à medida que ele desenvolver ao ponto disso chegar a ser factível, com certeza eu acho que vai ser algo interessante. Falando nisso, ele essa semana ele deu sinal de vida falando sobre cirurgia de coluna, né, cara? Exatamente, foi muito engraçado, porque ele pegou e fez ele vem falando um monte de coisas de Brasil, etc, e ele do nada fez um post no X falando assim, ó, se você tem dores nas costas ou na região cervical, acho que é muito interessante você procurar saber sobre prótese de disco. Eu achei muito legal isso aí, porque se o sujeito mais rico do mundo, um dos caras mais influentes aí na atualidade, ele está falando sobre prótese de disco, que é basicamente o que a gente fez na tua cirurgia, prótese de disco. Porque é algo relevante, né? Será que ele passou por isso, Vini? Então, eu não sei, ele não contou ali na história, mas ele deve estar investindo alguma coisa nisso, né? Alguma coisa ele deve ter ali para ter falado no meio de assuntos diversos, mandado ali uma prótese de coluna cervical ali. Bom, depois quando a gente mostrar o caso, eu acho que a gente vai comentar mais disso, mas uma coisa eu te falo, cara, eu vivia com dor há anos, e mais que isso, eu vivia com déficit de movimento, eu não fazia isso aqui, Ah, sim. Encostar o queixo no ombro, imagina, mas não fazia assim de jeito nenhum. E é engraçado que, como é uma coisa insidiosa, você vai perdendo e você vai se acostumando com essa perda. Cara, isso é perigosíssimo. Eu lembro que quando eu acordei na anestesia, primeiro eu não tinha dor, segundo eu tinha mobilidade. Sim. Então, poxa, tava judiado, meu braço, eu tive uma perda gigante de massa muscular por conta da denervação, né? Mas eu lembro que eu acordei e eu peguei e consegui encostar sem esforço o meu queixo no meu ombro. Eu falei, cara, como eu não sabia o que era essa sensação. Dormir, Vinícius, era uma coisa assim, de eu ter que organizar na cama travesseiro para eu poder me encaixar de um jeito que eu ficasse, sabe, meio que... Sabe quando você compra um aparelho eletrônico e ele vem encaixado num molde plástico? Eu fazia esse molde de travesseiro assim, eu encaixando, colocava um travesseiro aqui, outro ali, um debaixo do braço, um na mão, um na cabeça, e aí depois, pronto, agora eu posso dormir. E não é mais assim. Não, e nem é para ser assim, né? Mas a gente vai se acostumando, né? É o que você falou, você começou a achar aquilo que é natural, não tem muito o que fazer e tá dentro dessa rotina maluca que a gente vive e fala, vou encontrar tempo para tratar isso aí. E a gente médico é terrível também, né? Nossa senhora, médico é... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, isso é só uma dorzinha. E você sabe que eu acho que como... É o bom e o ruim, o ônus e o bônus. Eu tinha essa segurança de, apertou, eu ligo pro Vini. Então, o que eu pensava na minha humilde cabeça? Se o meu paciente que tem dor, ele não me liga, então significa que essa dor, ele tá conseguindo aguentar tudo bem, então também não vou ligar pro Vini. Quando o paciente me liga, é que a dor, ele tá indo pro hospital. Tá insuportável. Eu não tô indo pro hospital,
Então, não vou ligar pro Vini, eu continuo com a dor. E aí eu não consegui escovar o dente. Aí, cara, aí eu liguei pro Vini, porque... A coisa aí pesa. Aí o negócio ficou duro, aí ficou treta. E, cara, é assim, eu acho que eu tive a infelicidade, né, de fazer uma pedagogia reversa. Aí eu revisitei tudo que eu tinha passado e o que eu vinha passando, e sem sacanagem, pelo menos nos últimos 3 anos, Vinícius. Nos últimos 3 anos que eu tenho essa dor, porque eu lembro no meio da crise sanitária, eu lembro de ter dor, eu lembro de algumas coisas eu não consegui fazer. Sim. A gente estava arrumando, por exemplo, estava reformando o apartamento, e aí a gente foi para um outro apartamento no mesmo prédio. Sei. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de dormir, porque a cama não era minha, porque eu não estava com os mesmos travesseiros, porque os travesseiros que estavam com a gente estavam guardados e a gente comprou novos para passar aquele período naquele lugar. Cara, foi uma coisa impossível. E a gente, isso daí foi 2020, tem 4 anos. 4 anos. Na época da cirurgia tinha 3 anos e meio, né? Então, assim, é aquilo da gente ir se acostumando e não é tão grave assim, não é tão grave assim. E fica a lição. É Sim. sempre grave, né? Até que se prove o contrário, é grave. Com certeza. Luquinhas, coloca a imagem da ressonância do Paulinho. Vamos mostrar uma coisa que acho que vale a pena. Isso, olha só. Paulinho, se a gente mostrar só a sua imagem para qualquer colega cirurgião de coluna, ele vai ver e não falar história, não falar nada, e falar assim, isso é cirúrgico? Ele vai olhar e vai falar assim, não, isso não é imediatamente, não é cirúrgico. Por quê? Porque a gente vê algumas alterações degenerativas, tem uma série de alterações degenerativas, já tem uma inversão da lordose, que isso mostra que a coluna tá ficando com problema realmente. Já tem um pouco do que as pessoas chamam de bico de papagaio, que também não é um problema em si, mas mostra que a coluna tá se desgastando. E tem as hérnias de disco, que já começa a ocupar um pouco de espaço ali, a medula. A medula, então, é esse preto que está aqui no meio, não sei se a gente consegue ver, mas ali no meio tem um preto que ela está envolto por 2 linhas brancas, né? O branco é o líquido da espinha e o preto é a medula. Então, ninguém pode ficar encostando na medula. E você percebe que ali, naquele númerozinho tem o C4 e o C5, você vê que tem um contato já da hérnia com a medula. Mas o que eu quero mostrar aqui? Olhando essa imagem, ela não tem uma gravidade, falar assim, puxa, vamos para a mesa de cirurgia para ontem. Não é isso. Então, mais uma vez, por que a gente decidiu ir de urgência para uma mesa de cirurgia? Não foi por conta da imagem, foi por conta da queixa clínica. Você teve uma perda de força, uma perda neurológica. E isso é extremamente grave, e isso é igual à cirurgia de urgência. Então, a cirurgia de urgência, ela é por conta da perda neurológica e não por conta da gravidade do exame de ressonância magnética, tá? E aí, mostra agora como que foi aquela segunda imagem, onde tem a parte da função do Paulinho dos nervos. Olha só isso aqui, Paulinho. A gente vai para uma cirurgia hoje em dia munido de uma série de tecnologias, tá? A gente tem microscópio. O microscópio, ele amplia a imagem em várias vezes, então aquilo que é muito pequenininho, a coluna cervical é pequena, é muito delicadinha. E a gente consegue ver um tamanho enorme, isso facilita demais o nosso trabalho. E não só ele aumenta, como ele leva a luz lá para dentro e a gente consegue ver com uma clareza muito grande. E a gente tem uma outra coisa que é a monitorização neurofisiológica. O que é esse nome complexo aí? Monitorização neurofisiológica. Nada mais é do que o seguinte, enquanto você estava dormindo, estava cheio de eletrodos em todos os teus músculos. Tinha no antebraço, no braço, ali nas pernas, tudo estava monitorizado. E esses eletrodos estão ligados no computador, e esse computador tem um médico, né, Dr. Ricardo Ferreira, que estava ali em tempo real, olhando a tua atividade neurológica, de todos os grupos musculares. No começo da cirurgia, ele me chamou, né, que é todo mundo preocupado, né, operar o Dr. Paulo Musi aqui na urgência, deixa todo mundo ali meio preocupado. Ele falou assim, Vinícius, tem aqui, ó, tem o C5, tem o C6, tem o C7, né? Você vai operar 3 níveis? Eu falei, não, vou operar 2, só esses 2 aqui que estão piores. Ele falou assim, bom, então vamos descomprimir, se sobrar alguma coisa, a gente já sabe que é ali. Eu falei, eu tenho certeza que não vai sobrar, porque eu acho que isso aí é só uma contaminação, que pode acontecer mesmo. Então, essa segurança de, antes de começar a cirurgia, eu já via aquela onda lá de cima,
Olha o tamanho da onda, né, ali de cima. É aquela onda preta. A onda preta tá baixinha, tá pequenininha. 4 quadradinhos. E aí, durante a cirurgia, a gente descomprime, tira aquela hérnia e olha embaixo como é que ficou. Umas 3 vezes maior, 4 vezes maior. 3, 4 vezes maior. Ou seja, a onda que era pequenininha virou uma onda grande, uma onda normal. Isso aí mostrou o que pra gente? Descomprimiu. Tá resolvido o problema neurológico. Então, a perda de força que você tinha, eu já sabia que era uma perda de força que tinha um potencial enorme para ter reversão, né? E é uma praxia, um nome complexo, uma neuropraxia, uma perda ali que teve uma lesão, mas é uma lesão que não foi anatômica, ou seja, não seccionou o nervo, não teve uma lesão definitiva. Então ele tem um potencial enorme de recuperação. E aí, mostra a última imagem para a gente ver aqui, Luquinhas, por favor. Aí a gente vê o resultado final. A gente coloca as 2 próteses, tira aquelas 2 hérnias, coloca essas 2 próteses, devolve a curvatura da sua coluna. Então a coluna que estava retificada volta a ter uma curva natural. Isso é um dos objetivos da cirurgia. Sem dúvida nenhuma. Devolver a Sem curvatura. dúvida nenhuma. Tem que devolver, porque não devolver essa curvatura vai acontecer que a musculatura de trás do pescoço ela vai ficar sempre sobrecarregada. Ela fica sempre tensionada. Aí você sai bem do déficit neurológico e começa a ter muita dor na região posterior do pescoço, aqui atrás, né, na nuca, por conta dessa tensão muscular. Então, qualquer desequilíbrio dessa posição da coluna, ele pode gerar uma repercussão ali que vai dar dor no paciente, né? E aí a gente vê esse resultado. Então, essa prótese, ela mantém o movimento normal da coluna. Você mesmo falou, comecei a ter movimentos que eu não tinha. Sim, eu não tinha. Né? E o curioso é que eu tive movimento de rotação, porque o primeiro movimento que a gente imagina, que é flexo-extensão, eu ganhei rotação. Rotação. Então a ideia é essa, é tratar a dor que você tinha, que é secundário, porque a dor a gente até lida, mas principalmente tratar o dano neurológico. Isso era a minha maior preocupação. Descomprimir. Até isso eu queria te perguntar, Paulinho, como que você enfrentou isso, cara? Como é que foi aquela sensação assim, puxa, meu braço não está funcionando direito, eu perdi força, eu perdi volume de braço, e dentro do teu contexto de vida, como que você enfrentou isso? Vinícius, eu acho que, em primeiro lugar, né, eu acho que eu fiquei feliz pelo que eu ganhei. Então, eu consegui movimento que eu não tinha imediatamente, o movimento voltou. Eu não tinha força, né? Tanto que a primeira vez que eu fui treinar, o Eduardo Correia e o Júlio Balestrin foram me treinar. Cara, a gente pegou um halter de 1 quilo, né? Eu pegava o halter e eu fazia assim. Eu parecia aquelas doenças neurológicas, sabe, degenerativas que a pessoa tem. Eu parecia Parkinson, cara. Né? Minha mão dobrava e eu não conseguia supinar. De tanto que a força do meu bíceps estava comprometida. E isso era assustador, mas, por exemplo, a mobilidade eu já tinha. Segundo lugar, eu tive... Eu não sei te explicar isso, mas eu fui operar com tanta certeza, né? Eu tinha tanta confiança em você quando a gente foi pra lá. E outra, o fato do Zé estar com você, que é uma referência pra mim, que já me operou acho que umas 3, 4 vezes já, em toda vez que eu me quebrei. Mas foi tão importante pra mim, claro, né? Não só serem vocês pela qualidade do trabalho de vocês, mas serem vocês por serem vocês. Que eu acho que isso fez toda a diferença, você ir sem medo pra cirurgia. E o que eu posso falar para meus pacientes, quando a gente está numa situação assim, é que quando eu falo, e aí, tem que operar? E eu tenho a mesma opinião que você, até porque eu aprendi assim com o Zé Carlos, ele falava, tem lesão que você vai mostrar para colega seu ortopedista, que ele vai falar assim, isso daí eu sempre opero. Você vai mostrar a mesma lesão para outra pessoa e ele vai falar assim, eu nunca opero. E você tem que saber que quem fala que opera não é o paciente, porque é ele que sabe o limite daquilo que o incômodo que ele vive. Né? E o que eu entendi disso tudo, que esse limite ele dá a nossa certeza, eu preciso disso. Né? Então eu fui com tanta certeza que, sabe, eu me senti aliviado de ter passado por isso. E aí tem a outra coisa, tem a questão médica também, porque assim que eu tava melhor acordado, vocês foram lá me mostrar, tá tudo bonito, deu certo, tá legal, né?
Então, eu sabia o que eu estava vendo. Eu via que minha coluna tinha voltado à curvatura normal, eu via a prótese lá. Aliás, Luquinha, põe a foto de novo para o Vini mostrar o que é a prótese e como é que ela funciona, por favor. Então, isso já me deu segurança também. Então, quer dizer, eu vou melhorar, né? Uhum. Fato é esse, né? E que eu sei que você me odeia por isso, né? Mas você me operou numa terça, eu descansei na quarta, quinta eu tava atendendo consultório, sexta eu tava operando. Você quebra minhas pernas. Cara, mas eu tava bem pra caramba, bicho. Porque daí você mostra isso aí pra 8 milhões de pessoas, e aí o cara chega no meu consultório e fala assim, não, doutor, mas o doutor Paulo Musi, ele tava lá na academia, já no sábado, ele operou na terça. Cara, o doutor Paulo Musi, ele é um super-humano e ele é louco, ele não é uma pessoa normal, entendeu? Você não vai se comparar, entendeu? Nem na parte física, nem na parte de loucura mental dele. Então, fica tranquilinho aqui, me escuta. Desculpa, irmão, foi foda. Mas eu tava muito bem. Eu lembro disso aí. Agora, você sabe, eu acho que foi a coisa mais difícil da minha vida, né? Eu perdi minha mãe uma semana depois da cirurgia. Você me operou dia 7 de agosto, dia 14 de agosto eu tava fazendo câmera hiperbárica lá no Demange. Sim. Toco meu telefone e a moça que cuidava da minha mãe, ela liga, sua mãe tá muito mal, vem pra cá agora, né? E eu sabia que se ela tava ligando é porque era uma coisa muito, muito grave. E a gente chegou lá, e Vinícius, foi eu que atendi minha mãe. Eu tava com uma semana de cirurgia e minha mãe, né? Puxa, essa história é pesada, eu lembro bem. É pesada essa história. Minha mãe, né, ela passou mal, né? E ela não teve tempo de me ligar, né? E fui eu cheguei antes de qualquer ajuda, eu cheguei antes de SAMU, antes de qualquer coisa, e eu lembro com nitidez, eu atravessei a avenida correndo, porque tava trânsito, para subir no prédio, subi rápido, né, eu já tinha ligado para um amigo meu da polícia pedindo para ele chamar um SAMU, né, enquanto isso, né, ainda assim eu cheguei antes que o SAMU, e eu que peguei a minha mãe no banheiro. Minha mãe, ela tinha sobrepeso, né, ela pesava seus 90 e tantos quilos, e você pegar o corpo de uma pessoa sem ajuda, cara, é um esforço hercúleo. Só que assim, só tinha eu, né? A menina que cuidava da minha mãe estava desesperada. Com uma semana de cirurgia. Com uma semana de cirurgia. E eu peguei a minha mãe no colo com todo carinho, com todo cuidado. E cara, eu comecei a reanimar minha mãe, né? Sim. E eu fiquei lá pelo menos uns 20, 30 minutos até chegar o SAMU. Chegou o SAMU. Aí eles têm uma maca diferente, né, para prédio, né, parece ela é flexível, então você leva a pessoa deitada dentro dessa maca, mas é como se fosse umas alças, então você carrega como se fosse um cilindro de pano, né, uhum. E do jeito que a gente entrou na ambulância, eu entrei na ambulância, eu já continuei a reanimação da minha mãe ali, e a moça que estava junto, ela foi fazendo a respiração, e cara... pensa só, né? Eu tinha uma semana de cirurgia, a gente estava andando no trânsito de São Paulo, né? Eu estava dando uma ambulância que se mexia para um lado, para o outro, às vezes eu batia a cabeça no suporte que ficava na minha frente, no armário de remédio na minha frente, e continuava. Só quem já trabalhou em ambulância sabe como é que funciona isso. Que sabe como é que funciona, né? E assim, e se eu não tivesse passado por essa cirurgia? Sim. E se a cirurgia não tivesse ficado tão boa quanto realmente ela ficou? Cara, ia ter sido minha mãe ali e eu caído do lado sem movimento de um braço. E nessa hora, quando a gente tá numa situação dessa, que o seu sangue tá quente, você vai fazer. Você não pensa. Não. Você faz. Aí, ponto. Então, o que conta? Conta anos e anos de medicina que tem nas nossas costas, e aí não interessa nem o que você fez, qual é a sua especialidade. Você pode ter feito, sei lá, medicina de família e não mexer com atendimento de urgência, cara, você vai fazer aquilo, claro. Você vai, né? Aliás, não sei medicina de família, nem sei como é que é, tô falando de ignorante, mas, sei lá, pode ser administrador de hospital, não pôr a mão num paciente, sim. Você vai fazer aquilo, sim. Né? E eu tive condição de fazer aquilo, eu entreguei minha mãe na porta da sala de emergência da Santa Casa, reanimando ela, sim. E, cara, eu acho que se isso não foi uma prova de que a cirurgia foi extremamente bem sucedida, né? E aí o que acontece depois são sentimentos misturados, né? Porque para mim isso foi um baita baque. Até hoje falava assim, superou. Não.
Não tem. Então, uma perda é uma coisa que não é assim, né? E ainda do jeito que aconteceu, sabe? Claro. Eu acho que a única coisa que eu desejava e que eu pedia pra Deus, assim, pra nunca acontecer comigo. Não me coloca numa situação que seja eu a pessoa que tenha que atender uma pessoa que eu amo. Uhum. Vini, era a única coisa que eu não queria. É. E foi justamente o que aconteceu. Mas, cara, a gente tem que aceitar que as coisas são assim e foram assim. E depois disso, eu acho que tudo ficou muito misturado. Eu tenho dificuldade de falar assim pra você com tranquilidade, tipo, eu tava animado porque eu tava... Não, eu tava na pior fase da minha vida, né? O que eu acho é o seguinte, se eu não tivesse num processo de recuperação, talvez eu tivesse ficado pior ainda. Uhum. Talvez eu tivesse tido mais dificuldade de fazer as coisas que eu tinha que fazer. E, assim, o fato é que eu pude fazer. Tanto que eu perdi minha mãe, né? A gente fez todo o processo, né, dos ritos que a gente faz de acordo com as nossas crenças e de acordo com a crença dela, que foi o que a gente obedeceu. Que é o mais né? importante, claro. Que é o que eu acho. E isso foi na segunda noite. Na terça-feira eu fiquei reservado e quarta-feira eu fui trabalhar. Sim. Porque, sei lá, eu precisava até voltar à normalidade. Ocupar né? a tua cabeça. Cara, precisava. E se eu não tivesse minha coluna em ordem, eu não teria voltado. Sim. Porque o meu trabalho sabe, eu levanto, eu avalio o paciente, né? Eu examino, eu preciso disso daqui, né? Coisa tola, eu escrevo, eu assino uma receita, coisa que nem isso eu estava conseguindo fazer. Quando eu te perguntei isso, né? Eu nem sabia que você ia contar essa parte da história, que obviamente é extremamente pessoal, importantíssimo e pessoal, porque eu me lembro que você me falou o seguinte, falou, cara, tá sendo aí o meu pior semestre, assim, a pior época da minha vida, porque você passou por um problema grave de saúde, um problema que mexe com a parte motora nossa, do nosso braço, da nossa função, do seu trabalho, né, do teu físico, de tudo isso. E uma semana depois você perde a tua mãe da forma como foi, você tendo que atendê-la, e eu lembro que você ficou numa situação ali mental, psicológica ali completamente abalado, né? E isso eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor e como que você conseguiu superar isso. Mas uma outra coisa que eu lembro também, a gente voltou a treinar logo um pouco de tempo depois, e nos finais de semana a gente estava treinando, fazendo uns treinos, e aquilo... Eu ia perguntando para você como é que você está ali indo e tudo mais, a cabeça já estava, né, começando a trabalhar, viajar, né, aí você com as meninas em casa, aquela coisa toda, aquilo vai te dando um empurrão, né, mas essa fase deve ter sido uma fase negra ali da tua vida, eu imagino que deve ter sido um baque muito forte mesmo. Foi, assim, superar a gente não supera, isso eu te falo. Agora, quem tem amigo e família, Sim. tem tudo. Eu tinha amigo, eu tinha vocês, né, eu tinha minha família, né? Tem a Heloísa, que é a minha segunda mãe, que é a esposa do meu pai, e ela se prontificou a fazer tudo comigo. Então eu lembro que eu tinha uma aula em Belo Horizonte. Uhum. Cara, bora, mãe, vamos. E isso, sei lá, eu acho que isso me resgatou para aquilo que são as coisas que a gente... Sabe, Vini, que você pode até deixar de fazer. Sim. Mas você não deve deixar. Né? O poder não significa dever. Né? Eu posso deixar de fazer isso, eu posso, né, olhar isso outra hora. Sim, você pode, mas você deve. Né? E naquele momento, o que eu enxergava? Primeiro, eu tinha a responsabilidade dos meus pacientes. Eu tinha paciente marcado, eu tinha que ver esses pacientes, eu estava cuidando do sofrimento deles. E eu acho que parte daquilo que faz a gente ser médico é tratar as nossas feridas cuidando dos outros. Estou falando bobagem? De jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente sabe dividir e divide muito bem. Né? Eu, você, o Zé Carlos, nossos amigos que trabalham com a gente, junto. Que a gente conhece. Então a gente tem essa coisa. A outra coisa é a questão operacional. Sim. Né? Eu preciso fazer porque isso me mantém
mantém no jogo, né? Me mantém adaptado. Eu não vou me desadaptar para depois ter que me reinserir naquilo, né? E por uma questão, cara, de um nível pessoal que não é um sacrifício, é um entendimento, né? A gente vê as escolas, né, do pensamento humano. Então, a escola grega, que fala do que é o mérito, a escola judaica, que fala aquilo que é a necessidade da gente seguir regras, a escola cristã, que fala do que é a necessidade da gente desenvolver esse amor fraternal, esse ágape, que é o amor acima de todas as coisas. E a gente vê a escola estoica, né, que fala pra gente, olha, a emoção só é boa quando ela serve de um gatilho para uma ação. Quando ela te impede de fazer alguma coisa, calma, que essa emoção pode não ser boa. Uhum. Então, eu pensei que eu tinha que fazer as coisas para ser coerente com o que a minha mãe tinha orgulho de mim. Uhum. Então, se eu deixasse as coisas de fazer, eu acredito que, sei lá, eu estaria deixando de honrá-la. Claro. Então eu fui fazendo, e sabe, uma coisa puxa a outra. Uhum. Então eu fui fazer, e aí eu percebi que eu tava melhorando, e aí eu tinha gente comigo, tinha família, tinha amigo, a gente tava treinando de final de semana. O Júlio e o Edu às vezes vinham durante a semana para me visitar, e eles treinavam comigo para chutar minha bunda e eu fazer a coisa que eu tinha que fazer, né, sem frescura. A minha esposa, pô, fundamental em todos esses momentos, porque ela não deixou um minuto, né? E tem uma coisa que eu admiro muito nela, que é a capacidade de pragmatismo dela. Né? É um foco na realidade que é admirável, né? O quanto ela consegue ter isso. E isso me deixava bem, Uhum. né? Eu acho que tem outras coisas também, né? Por exemplo, eu sempre fiz terapia, Uhum. né? E, assim, eram terapias difíceis, porque quando a gente faz terapia cognitivo-comportamental, você lida em cima da observação das suas deficiências, das coisas que você quer corrigir, e você não cria como se fosse uma bolha para esquecê-las. Você as aceita e você sabe trabalhar com elas. Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho uma determinada característica de personalidade. Então eu vou suprimir isso? Não, eu vou entender como eu funciono e eu vou trabalhar para prevenir que isso se torne fora do controle. Uhum. Até porque, quando a gente fala de características de personalidade, a gente tem que entender que todas as coisas que nós conquistamos foram por conta da nossa personalidade. Então, não faz sentido você suprimir quem você é. Faz sentido você melhorar. Uhum. Até a medida que eu tenho uma opinião das pessoas, Vini, que eu acho que todo mundo tem o direito de ser conhecido de novo. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente cresce em tamanho, a gente cresce em consciência. E quando a gente pega trabalhos que nem do James Heckman, que fala sobre o que é o nível de consciência humana, o quanto a gente evolui entre os 20 e os 40 anos, a gente começa a perceber que nós nos tornamos pessoas, às vezes, tão diferentes do que nós fomos, que nós precisamos nos reconhecer, e as pessoas precisam nos conhecer de novo. Então, eu não sou mais aquele Paulinho de Marília, né? Eu não sou mais o cintura da faculdade, eu também não sou mais o Paulo Musi recém-formado, né? E eu digo isso até em relação das pessoas que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Será que a gente se conhece da forma que a gente é hoje? Eu não sou a mesma pessoa do ano passado. Né? As coisas que eu tive que enfrentar e que, né, eu entendo isso. E eu falo isso até porque, inevitavelmente, tanto você quanto eu, a gente dependeu muito da nossa família para conseguir fazer tudo que a gente fez. Sim. Né? E que dentro disso, as nossas esposas, né, elas nos conhecem a cada etapa que a nossa vida ela modifica. E talvez a razão das nossas relações pessoais elas serem tão bem sucedidas e tão frutíferas seja exatamente por causa disso, né?
A Tati não lida com você como ela lidava com o Vini que ela conheceu com 16 anos de idade. A Roberta, ela não lida comigo do mesmo jeito que ela lidava comigo quando a gente tinha 13 anos e se conheceu, nem quando a gente namorou, etc. E aí por diante. Né? E que, entendendo tudo isso, né, até para fazer sentido porque que a gente chegou até aí, eu tive que reconhecer o que eram os desafios à minha frente e desenvolver, contando com os meus amigos, contando com a minha família, né, o mecanismo que eu ia alcançar o outro lado, porque eu via que já não cabia mais a uma realidade que eu vivia, a pessoa que eu era. Claro. Mas que eu também não podia perder a minha identidade por conta daquilo, porque muita gente dependia de mim e muita gente tinha afinidade por mim, assim como eu tinha afinidade por essas pessoas. Então era aquela coisa extremamente dolorosa de onde eu estou, aonde eu preciso estar e como eu chego lá. E mais ainda, como eu peço ajuda para quem está do meu lado para não sobrecarregar essas pessoas e para oferecer para elas a perspectiva de que eu estou melhorando e a coisa vai funcionar. Então acho que tudo isso permeou, né? Essa coluna ela tá tão certinha assim, e eu hoje, por exemplo, muito obrigado, eu tô já com a minha força, né, exatamente igual, que eu tenho força no bíceps direito e no tríceps, no bíceps e no tríceps direito e esquerdo, é a mesma, a única coisa que não voltou foi a resistência à força. Então esse aqui eu faço 12 repetições, esse eu faço umas 8, mas aí eu ajudo e chega no final. Mais de uma hora chega, rapidinho. E assim, tá rápido, né? Porque a minha lesão, por exemplo, o que você falou pra mim logo que a gente tinha operado, eram 18 meses pra recuperar, né? Eu ainda tem mais, até completar 2 anos pra recuperar, mas... Não completou 1 ano, Vini. Então, ainda tem muito tempo pra recuperar. E até sobre isso que você falou, a gente teve várias conversas, né, voltando nessa questão de entender o que você estava passando e dar uma palavra pra te ajudar, etc. Quando você foi lá no consultório, a gente ficou 1 hora e pouco conversando lá, e desabafos e tudo mais. Você me falou uma série de coisas e várias delas me marcaram, mas tem uma que eu vou contar aqui, que você teve uma conversa com algumas pessoas, que eu não vou falar nem o contexto, nem as pessoas, e que você disse o seguinte, para uma delas, falou assim, ó, dê toda a atenção para tua mãe agora, entendeu? Você tem que cuidar dela, você tem que fazer tudo possível para estar com ela, etc., porque depois você perde, não tem mais volta, né? Aquilo me marcou, né? Eu arrepio disso aí, porque é verdade que marcou bastante, não porque eu tenho qualquer tipo de relação ruim com meus pais, muito pelo contrário, tenho uma ótima relação, mas às vezes a gente para pensar e fala, puxa, eu podia dar um pouco mais, né? Porque em algum momento pode ser que eles me faltem, né? E isso aí realmente foi uma coisa assim que me deu um ânimo para algumas atitudes até dentro da minha família, para um olhar diferente, ser um pouco mais tolerante, né? Tolerante com... Porque a gente não concorda com tudo que nossos pais falam e fazem. E às vezes a gente, na nossa imbecilidade, a gente acaba sendo intolerante, né? Não entende que você tem que primeiro respeitar, e a gente respeita, tudo bem, mas às vezes você tem que compreender por que ele tem aquela opinião, e o contexto que ele viveu foi outro, muito diferente do teu. Então aquilo também me deu uma ajuda grande, né, nessa questão interna. Então eu acho que é isso, né? Eu lembro que eu te falei isso, que é uma coisa que eu vivo desde 94. Eu escrevi uma frase, que é a frase do Machado de Assis, que ele diz o seguinte: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. E eu uso isso como lema de vida. Então a gente vai ter fases ali que você vai tomar uma porrada, tem fase que você vai tomar uma rasteira grande, e você tem que levantar, cara. Não dá pra ficar ali deitado, né? E você tem pessoas, e essas pessoas estão ali do teu lado, aqueles verdadeiros vão te puxar, vão te levantar e vão te segurar. Então, e aí você vai ver que foi um mal muito grande, mas que ele te trouxe coisas positivas também. E aí a gente tem que tentar, dentro desse caos, dentro dessa situação de tristeza, puxar aquilo que foi positivo. E você acha que conseguiu fazer isso, né? Muito rapidamente você começou a pegar coisas boas que a tua mãe pensaria de você, etc. Então, o que você fez ali? Você transformou uma situação caótica ali numa situação de trazer coisas boas para você. Então, acho que isso são os legados aí que a gente tem
tem que puxar pra gente, né, de situações muito ruins. O que eu acho, Vini, eu tava numa tempestade e assim, imagina uma tempestade de coisas voando ao seu redor. Você tem duas opções. Você tem a primeira coisa, você pode se apegar às coisas, né? E você tem instrumentos diversos, você tem almofadas voando ao seu redor, você tem facas voando ao seu redor. Você vai o quê? Tentar segurar uma faca no meio de uma tempestade, você vai se machucar. Cara, pega a almofada, né? Exato. Coloca ela no chão, deita em cima dela, relaxa o seu corpo, presta atenção no que está acontecendo, tenta enxergar. Eu acho que o grande exercício mental foi fazer isso, foi me tirar da situação, olhar para aquilo que está acontecendo e o que eu devo fazer. Sim. Porque não o que eu posso fazer. E eu podia, não, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas o que eu devo fazer de verdade? Né? E o fato da gente ter grandes pessoas perto, e eu me gabo porque eu costumo falar que eu só vivo com pessoa muito melhor que eu. E cara, isso pra mim me traz uma tranquilidade tão grande, porque eu sei que sempre que eu precisar, eu tenho um exemplo pra seguir. Eu vou te falar que eu não acho isso, né? Eu acho que é o seguinte, leão anda com leão, lobo certo. anda com lobo, entendeu? Então, a gente, você tá com uma grande mulher do seu lado, você também é um grande cara, né? Você tem amigos grandes do teu lado porque você é um grande cara, então essa disparidade eu acho que não existe. Mas eu não me incomodo que seja assim, eu gosto de ter essa confiança de saber que eu vou olhar para o lado e assim, eu vou me inspirar, eu vou entender aquilo que a gente tem que fazer, porque eu acho que aquilo que eu acredito que, né, tudo aquilo que eu e você a gente trabalha no dia a dia, muito é causado pela falta de noção das pessoas de que todos somos finitos. E eu digo isso não é pra gente lembrar que a gente vai morrer, mas é pra gente saber. E quando a gente sabe, a gente começa a valorizar mais as atitudes que a gente toma. A gente começa a entender a importância das coisas. E eu entendo de coisas, por exemplo, da necessidade e da possibilidade de eu ligar pra você e falar assim, Vinícius, eu preciso que você me opere, né? A hora é agora. Até meu pai me ligar e falar assim, escuta, você quer que eu vá fazer uma coalhada aí pra você? Claro que eu quero. Cara, eu tô com 300 mil coisas pra fazer no horário, mas ontem, por exemplo, meu pai apareceu em casa e falou assim, eu vou fazer uma coalhada pra você. Pai, vem. Eu larguei tudo que eu tava fazendo, claro. e cara, fui aprender a fazer coalhada. E foi divertidíssimo. E assim, eu fiquei feliz, ele ficou feliz, e aí a gente já falou de coisas boas, tipo, daqui um ano, quando eu estiver morando com você, como seu vizinho, a gente vai fazer isso mais vezes. E você percebe como a vida ela cresce, cara, a vida ela aumenta, e o contrário é verdadeiro. Se você deixa essas coisas, a vida diminui. E você vê gente cheia de dinheiro, pobre. Você vê gente cercada de felicidade, triste. Você vê gente vivendo condições que são extremamente invejáveis e invejando as pessoas que não têm a mínima condição. Que tem um vazio de alma. Exatamente. E isso, eu acho que essas coisas, elas... Né, de novo, eu repito, eu tive todos meus amigos comigo, né, e que não são únicos, mas Alessandro, não são muitos, mas são excelentes, Sim. São únicos, né? E isso faz a gente andar, faz a gente levantar a cabeça, principalmente agora, né, que eu tenho 2 próteses, eu consigo levantar a cabeça numa boa, consigo até estender o pescoço bem. Ô Paulinho, uma outra coisa, cara, quando você operou, eu lembro que o pessoal comentou um monte e tal, e aí vem aquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo e já começa a colocar mitos ali. Como que você recebeu aquilo e o que você tentou passar para essas pessoas? A primeira coisa, a gente fez aquele post na internet para mostrar o que é isso aí, né? Aliás, Sim. Legal que você explique o que é a prótese, o que é o segmento, o que a gente imagina aí. Então, olha só, isso é uma coluna cervical, é o pescoço das pessoas, né? Então, esse é o pescoço do Paulinho. E ali onde vocês veem aquela parte branca, né, aqueles dois discos voadores que estão ali, que são as próteses.
E são próteses. O que são próteses de coluna? São implantes que mantêm a mobilidade normal do pescoço. Então, ele tem toda a capacidade de fazer a flexão, fazer a extensão, fazer a rotação, fazer a lateralização da cabeça, porque essas próteses elas se movimentam. E qual que é a grande vantagem da prótese? Não é só ela manter o movimento. A vantagem dela é ela permitir que não cause uma sobrecarga do resto da coluna. Então, o resto da coluna, ele não vai estar um agindo contra o outro de uma maneira desigual de forças. Então, a gente pode entender que as vértebras, elas são pequenininhas e está sempre uma contra a outra, uma bonitinha contra a outra. Se você faz uma cirurgia, que é a cirurgia mais clássica, que chama artrodese, você junta uma com a outra. E no teu caso, juntaria 3. O que isso gera? Gera um braço de alavanca grande. Esse braço de alavanca grande, ele sobrecarrega muito mais rapidamente, né, por mecanismo da física da alavanca, os níveis de cima e o de baixo imediatamente abaixo. E isso gera mais chance de você ter problema no futuro nesses níveis adjacentes. E não dá para desfazer. Não dá para desfazer. Então, a prótese, ela tem uma vantagem não só de manter o movimento, ganhar essa mobilidade que você não tinha, que já é algo relevante, mas também de que eu sei que a vértebra de cima e a de baixo, o disco de cima e de baixo, não estão sobrecarregados. Eles estão com a mesma carga que eles teriam do disco normal. Ou seja, você tem muito menos chance de ter um problema nesses discos no futuro do que se a gente tivesse feito, por exemplo, uma artrodese. Vinícius, e você falou que na hora o Dr. Ricardo ele viu que tinha alteração em C7 também. Isso. E se precisasse mexer em C7, o que ia fazer? Colocaria mais uma prótese? Isso. Se a gente tivesse que mexer em C7, talvez, por ser um nível muito pouco móvel, talvez a gente colocasse uma fixação de artrodese naquele segmento, tá? Porque ele seria a base da pirâmide. Aí seria C7 T1. Aí C7 seria C6 e C7. 2, 3, 4, 5, 6, C6 e C7. C6 e C7. Então ele é uma parte menos móvel, que já está na transição ali torácica. Ele é menos móvel, a gente poderia colocar uma artrodese naquele segmento e deixar os níveis de cima móveis como estão e não sobrecarregaria mais os níveis ali cervicais altos. E aí é um espaçador, na verdade. É um espaçador. Para que não tenha compressão da... para que não tenha contato de uma vértebra com a outra, não tenha compressão dos nervos e que mantenha a curvatura também adequada da coluna. Quando você faz a estabilização de 2 segmentos, então, quanto que você perde de mobilidade? Você perde mais ou menos 3 graus para cada movimento. Então você perde 3 graus de rotação, 3 graus de flexão, mais ou menos isso, tá? A grosso modo seria isso. A questão é que uma pessoa que já tem uma coluna muito anquilosada ou que tem muita artrose de coluna, ele já não tem um segmento tão móvel, então ele já não tem esses 3 graus disponíveis. Ele já tem às vezes 1 grau e meio. Então, ele não percebe tanta diferença quando faz uma artrodese. Entendi. Por isso que quando eu falo para a pessoa, eu não falo que vai ter uma vantagem do movimento, porque o movimento ele vai ter alguma vantagem, como você percebeu. Mas a principal vantagem da prótese não é essa. A principal vantagem da prótese é você diminuir a chance de ter desgaste nos níveis adjacentes. Entendi. E diminuir a necessidade e a chance de você passar por um procedimento no futuro. Então, se fosse artrodese, artrotesar C4, C5, C6. C6, C4, C5, C5, C6. Isso, exato. Aí ia criar um braço de alavanca enorme no meio da sua coluna cervical. Nível de baixo, nível de cima. Ia sobrecarregar demais, né? Fazendo atividade física, em algum momento poderia ter problema. Mas até, voltando nessa questão, quando a pessoa pensa que, puxa, foi por conta de musculação que isso foi causado, isso. Você carrega quantos quilos na cabeça aqui? Quanto de lata de água na cabeça, entendeu? A gente não carrega nada na cabeça. A gente não vai fazer peso aqui em cima da cabeça. O peso que a gente coloca, por exemplo, é da torácica para baixo. Quando você coloca uma barra de agachamento nas costas, o peso não está na cervical. Então, isso é um erro conceitual, achar que o peso que você carrega, por exemplo, nos braços, ele tem imediata transferência para a cervical. Não, a cervical está acima ainda, né? Então, você não tem essa transferência, muito pelo contrário. A questão, ela não foi nada relacionada a pesos, muito menos na cervical. Ela foi relacionada, obviamente, essa tua genética individual mesmo. Ao ponto que eu sei também na coluna lombar, você já tinha um pouco de dor, a gente já fez até um procedimento. É verdade. Não, é o segundo, esse foi o primeiro procedimento, o segundo foi... Foi da lombar. Sim. A gente fez uma infiltração, aí você teve também uma melhora ali, porque tem um pouco de artrose, que é normal, pela idade
e pela tua condição genética também, né? Mas ali não teve necessidade de fazer cirurgia, então a gente tá tranquilo nesse aspecto. Vinícius, você não é por conta do exercício. Você acha que pode ser por causa disso daqui, sentado? E olha só, vou te falar mais. Sentado no computador aqui e às vezes sentado no telefone aqui. O telefone é terrível, porque o telefone, à medida que você vai inclinando a cabeça para frente, você vai colocando muito mais carga no pescoço. Então você vai criando uma alavanca enorme no pescoço e isso você está neutro, você tem o peso natural da tua cabeça, vai colocar uns 4,5 kg de crânio, e à medida que você vai pendendo, daqui a pouco tem 12, 17, quando você está com uns 60 graus, você já está com quase 28, 30 quilos. Então a pressão que você causa nesses discos é muito maior. Tá? E pressão mantida, porque você fica quantas horas no telefone com a cabeça para baixo. Então, eu não colocaria isso como um fator causal, tá, Paulinho? Isso é um fator predisponente. O fator causal eu continuo atribuindo à genética. Assim. Porque várias pessoas vão mexer no celular e também não vão ter problema. Por quê? Porque ela tem uma genética protetiva. Então eu colocaria como um fator predisponente. Assim como o sedentarismo é um fator predisponente também, né? O uso do celular para cervical é um fator predisponente. E o disco intervertebral, ele, independente você tem músculo para segurar, se você está fazendo a flexão ou se está fazendo a extensão, ele está sendo comprimido, né? Tá. Ele está sendo muito mais comprimido na flexão, o disco, né? Aqui. Na extensão, você tem mais sobrecarga da articulação, que é a parte de trás. E aí o disco dá um certo alívio. E você tira um pouquinho de carga do disco na extensão e joga um pouco mais para a articulação. E quando você vem para frente, você tem um pouco mais de carga no disco e tira um pouco de carga da articulação. Acaba sendo esse o mecanismo. Agora sim, eu lembro que quando a gente tinha aula na ortopedia da escola, eu gostava de pensar que a coluna era uma coisa fluida. Ou seja, se você apertasse mais alguma curvatura, as outras elas modificavam. Tanto que quando a gente estudava escoliose, por exemplo, era muito um estudo de forças, né? Para ver, quando, por exemplo, utilizavam coletes, né? Era tudo muito um estudo de força para ver onde você ia aplicar essa força, para ver qual a correção da curva que você ia ter, e assim sucessivamente, né? E aí a gente começa a discutir o que é, por exemplo, mas se você faz o agachamento assim ou assado, se você faz o leg press assim ou assado, porque aí você tem um tilt, você tem isso, você tem aquilo, né? O que a gente consegue depurar disso, Vini? Porque, ok, a gente tem o que são as genéticas próprias para aumentar esse risco, mas existe alguma questão de forma, de conformação da coluna? Porque todo mundo gosta de colocar aquele desenho, isso daqui é o seu corpo reto, etc. Mas como é que é a coluna lá dentro? Olha só, Paulinho, a gente médico, né, mais do que ninguém que lida com o paciente de uma maneira muito individualizada, a gente sabe que a gente tem que tratar cada pessoa de uma maneira muito individual. Então, duas pessoas que chegam no teu consultório contando às vezes a mesma história, às vezes ela não vai sair dali com a mesma orientação. Com certeza. Né? Porque elas têm particularidades, elas têm diferenças, elas têm uma série de questões, até de experiências de vida que vão determinar para onde vai direcionar o seu tratamento, né? Luquinhas, coloca pra gente, por favor, aquela imagem das colunas ali. E trazendo isso para educação física, trazendo isso para a parte da fisioterapia, o erro está em você pegar e dar a mesma orientação para todas as pessoas, para todos aqueles que te procuram para fazer um treinamento físico. Se você der a mesma orientação, você vai acertar talvez para uma maioria, mas vai ter uma minoria ali que não vai se encaixar naquela orientação, porque anatomicamente ou fisiologicamente elas são diferentes, né? Isso aqui é extremamente interessante. Eu gostaria que, principalmente as pessoas que lidam com o exercício, elas tivessem esse entendimento. Isso são 4 colunas totalmente diferentes e são 4 colunas normais. Tem um médico, Roussoli, um francês, que ele pegou e fez essa categorização de colunas normais. Então, nenhuma dessas colunas aqui tem problema, muito pelo contrário. As 4 são colunas normais. Só que você pega, por exemplo, a coluna do tipo 2 e compara com a coluna do tipo 4. Elas são muito diferentes. A coluna do tipo 2, você praticamente não tem muita curvatura lombar, lordose, e você praticamente não tem muita curvatura torácica, a cifose. Já na coluna do tipo 4,
você tem uma mega de uma curvatura lombar, uma lordose bem acentuada, e você tem uma cifose torácica também bastante acentuada. Mas elas são compensadas. É uma curva grande lombar que se compensa por uma curva grande na torácica. E no tipo 2, mesma coisa. Você tem uma curva pequena na lombar que se compensa com uma curva pequena na torácica. Paulinho, você acha que tem como essas duas pessoas fazerem um agachamento de uma maneira igual? Não, de jeito nenhum. Não nem tem agachamento, nem remada, nem... Para você posicionar é completamente diferente. Exato, exato. Isso a gente tem que entender. Quando você pega uma pessoa que fala assim, eu tenho uma hiperlordose. Não, às vezes ela tem uma lordose normal. Ela só é um tipo 4, que é uma lordose normal para aquele tipo de corpo. Para aquele tipo de corpo, entendi. Então, o entendimento disso, de que as pessoas são diferentes, faz a gente, por exemplo, falar para uma pessoa que vai fazer um agachamento, olha só, você tem muita lordose na lombar, você consegue agachar até mais embaixo. Uhum. Olha só, você tem pouca lordose na lombar, talvez você, depois dos 90 graus, já vai começar a fazer uma retroversão e tenha que parar. Pegar esse tipo 2 agachando, por exemplo, dificilmente você vai conseguir fazer uma amplitude muito grande. Exatamente. Eu sou um tipo 2, então eu tenho uma dificuldade muito grande de descer. Eu nunca nem quando era mais novo assim, eu tinha esse ânimo de descer, porque eu fazia uma retroversão muito alta, sabe? Eu passava de 90 graus e já começava a retroverter. E já tinha essa noção de que essa retroversão, quando você está com muita carga principalmente, aí isso gera uma sobrecarga no disco e gera um estresse de cisalhamento nas articulações. E por isso eu tinha essa noção de que não vou agachar até um pouquinho depois dos 90 graus e tá bom demais. E isso tem que ser levado de uma maneira individual. Então acho que esse tipo de aprendizado, a gente olhar a coluna como sendo um movimento fluido que você falou, é exatamente isso. A coluna é dinâmica, ela é móvel. Aqui a gente está olhando ela estática, mas ela está em constante movimento. Cada pecinha, cada uma das 33 pecinhas ali estão se comunicando e estão se articulando uma com a outra, estão se movimentando e estão fazendo um tipo de curva que vai ser individual para cada pessoa. E aí vamos também individualizar, orientar uma remada diferente para um tipo de corpo do que para outro. E aí a análise que você está olhando no seu orientado ali é o mais fundamental. Perceber, tem que ter alguém olhando para você. Isso eu falo também para as pessoas, fala com o seu personal para ele olhar às vezes até te filmar e ver se a execução do movimento está correta, etc, para fazer esse ajuste e não gerar uma sobrecarga e atribuir à musculação o problema da tua dor nas costas. Não é isso. Até filmar para mostrar para o próprio aluno, porque o aluno ele vê várias pessoas agachando e ele na cabeça dele ele acha que ele está fazendo daquele jeito. Sim. E na verdade se ele não consegue se enxergar, até porque ele se olha de frente, né? Exato. E você não está vendo a relação quadril, fêmur e coluna. Você está vendo você, né? Exato. Abaixar e subir. Sim. Né? E o que eu achei muito interessante você trazer essa figura, porque quando a gente fala de coluna é sempre uma figura de costas. E sempre essa figura ela tem uma escoliose. Destro convexa, destro côncava, cara, e é um desvio desse. Então é a curva lombar rígida com a torácica. Uma cifose torácica. Uma cifose torácica, ou então é a curva torácica rígida e a lombar móvel. Sim. E aí as classificações que a gente tem para lidar com isso, que Sim. também às vezes eu acho que elas obviamente tem que existir, mas que elas não vão traduzir todos os problemas que a gente vai ter na nossa clínica e vai ter que apelar para aquilo que é a dinâmica da coluna mesmo. E você trouxe que para a gente é fundamental no exercício, que não é se o cara tem uma curva para a direita ou uma curva para a esquerda, é se ele tem mais lordose ou se ele tem Exato. menos. Que são curvas naturais, porque a escoliose ainda é uma curva anômala, né? Uma curva que a gente considera uma patologia, uma doença. Aqui não, aqui são curvas normais, são pessoas completamente normais e que têm curvas muito, muito diferentes entre si. E que não faz um fator limitante, porque, por exemplo, você está falando para mim, você tem uma coluna tipo 2, né? E você tem muita massa muscular de membro inferior, Sim. né? Não é um fator impeditivo. Não, a gente não está falando que vai ter menos músculo porque você vai controlar a amplitude. Vai só falar que você vai ter que ajustar o seu físico para amplitude capaz de trabalho, né? Sim, com certeza. Aí que está a magia de quem lida com isso, de saber compensar, às vezes, um agachamento com um leg press, né, com uma extensora, e para manter esse tipo de estímulo no nível que você queira manter. Então, toda profissão tem a sua magia. A magia, acho que de quem lida com treinamento físico, é entender essa nuance
para esse aluno eu tenho que pegar um pouquinho mais, ele aguenta muito mais a fazer um agachamento. Então, vamos explorar melhor ele. Esse aluno, ele não consegue fazer um agachamento muito bom, eu não vou forçar ele muito no agachamento e vou deixar ele com outro exercício. Né? Essas nuances, elas têm que ser observadas. Esses tipos de coluna que a gente está vendo, isso transita ao longo da vida? Você pode, por exemplo, nascer tipo 2 e virar um tipo 3 ou 4? Isso daí existe? Na verdade, a tendência não é essa. Mas o que acontece é o seguinte, todas as curvas, elas tendem a se acentuar, ou a maioria delas, principalmente. É muito comum a gente olhar um idoso da nossa família e ver ele corcunda, tá? Mas você pega uma foto quando ele tinha 30 anos, ele não era corcunda, mas a cifose se acentuou. Então, é natural que a cifose se acentue ao passar da vida, ao longo dos anos. Todo mundo, mas as pessoas sedentárias, elas vão ter uma acentuação muito mais firme, muito maior. Por isso que o exercício físico, ele é importante, de força, para manutenção da massa óssea e para manutenção da massa muscular. O sedentário, ele vai perder massa muscular e ele vai perder massa óssea. Perdendo massa muscular e massa óssea, ele vai ficar cada vez mais curvinho. Aí aquele vovozinho que fala assim, puxa, eu tinha 1,80 m quando eu tinha 30 anos e agora tenho 1,70 m. Né? Ele vai perdendo realmente altura pela perda de massa óssea e pela perda de massa muscular, que não vai mais conseguir fazer a sustentação da coluna dele. Prevenível, a gente entende que existe uma capacidade de ser. Agora, é recuperável, Vini? Recuperável? Uma parte sim, mas a maior parte numa fase mais tardia da vida não, porque essas acentuações das curvas, elas são rígidas, elas são inveteradas, então não volta. Por exemplo, você pegar uma cifose, uma hipercifose num idoso, puxa vida, você não consegue voltar aquela cifose, porque ela é estrutural. Já a conformação das vértebras já estão achatadas, às vezes já com anquilose, elas estão grudadinhas umas nas outras, e ele já não tem musculatura para fazer qualquer tipo de compensação. Então, nessa fase é muito difícil. Por isso que a gente tem que fazer as pessoas entenderem que ela tem que fazer uma poupança de músculo para o futuro dela, a qualidade de vida ser boa. E a anquilose é um resultado de falta de músculo também, né? Se você não tem músculo para manter o que é esse movimento e manter essa estrutura, né, funcionante, você vai ter uma modificação da articulação para ir endurecendo. Para diminuir o que é essa movimentação. Isso. Né? Então, qualquer fórmula mágica para anquilose é o sedentarismo. É a pessoa que fica inerte, sentadinha, trabalhou sentada a vida inteira, um burocrata, e aí chega em casa, ele fica também mais tranquilão, mais sedentário, não faz nenhuma atividade que mantenha a mobilidade, não faz nenhuma atividade que mantenha a massa muscular dele. Esse paciente é a fórmula ideal para ele ter uma anquilose mais precoce. Você falou uma série de coisas que podem piorar a tua coluna em relação a seus hábitos de vida, né? Existem coisas, por exemplo, que você olha no treinamento, na musculação, por exemplo, que vão fazer você piorar a sua qualidade de coluna? Existem coisas que, nitidamente, você fizer, eles vão melhorar essa qualidade, Vini? Eu gosto de recomendar o seguinte, eu acho que o bom senso, Paulinho, ele é uma coisa que ele resolve grande parte dos nossos problemas, sem dúvida. Porque muito das respostas a gente não tem, e aí, mais uma vez, a gente tem que analisar individualmente. Então, o que eu falo para as pessoas? A princípio, você não tem nenhum tipo de contraindicação nas suas atividades. Pode fazer qualquer exercício. Porém, se você vai fazer um exercício e naquele exercício específico você sente dor, então faz o seguinte, ajusta a execução do movimento, ajusta a carga, e se mesmo assim você continuar com dor naquele exercício, você suspende ele e troca por outro. Então, eu acho que, mais uma vez, é uma questão de olhar de uma maneira muito individual. Tá? A priori, eu não faria uma recomendação negativa, assim, não faça tal exercício, não faça tal carga, porque eu acho que não funciona dessa forma. Tem que olhar ali um por um, cada pessoa como um ser individual. E você consegue destacar, por exemplo, alguns esportes que você atende atletas? Você tem algum esporte que, por exemplo, ele tem que ter um cuidado maior? Por exemplo, o ciclista que fica grandes períodos sentado na bicicleta, numa mesma posição. Tem alguma coisa assim, Vini? Tem. Os esportes mais aeróbicos, as pessoas que fazem esses esportes tendem a ser também mais, obviamente, do aeróbico, e muitas vezes negligenciam a atividade de força. E a gente sabe que é extremamente fundamental você manter
um trabalho de força, até mesmo para sustentar aquelas articulações. E isso é muito fácil de ver, por exemplo, no futebol. A pessoa, se ela não fizer um bom fortalecimento de musculatura de membro inferior, ela está mais suscetível a ter uma lesão ali de joelho, né, tornozelo, etc. E na coluna tem algumas posturas que elas são sofríveis ali para o indivíduo que está treinando. O ciclismo, você falou, é uma delas. Ele fica numa mesma posição ali, inclinado, recurvado, que ela, algumas vezes, ele atinge um ponto de conforto, mas ela gera uma sobrecarga ao longo de minutos e horas que eles ficam ali. Se ele não tiver uma boa musculatura de core sustentando, ele está com problema na vida dele. Então, a minha recomendação é para essas atividades, né? Você perguntou algumas atividades. Isso. A gente sabe que a ginástica artística, ela é uma dessas atividades, a maratona é uma dessas atividades, o ciclismo também. A maratona é interessante porque o maratonista, ele está sujeito a fazer uma fratura da última vértebra ali, que é a gente chama de espondilólise, que é uma fratura da parte que articula a vértebra dele com a parte de cima, com a parte de baixo. Ele faz uma fratura ali. E aí gera um pouco de dor e eventualmente até um pouco de imobilidade ali, de hipermobilidade, de instabilidade. E isso acontece também na ginástica olímpica. Então aquelas crianças que fazem ali todos aqueles movimentos, junto com o movimento, com a hipermobilidade, o impacto, eles podem fazer essa lesão na região mais de baixo da coluna. E mais uma vez, por exemplo, eu atendi recentemente uma dessas crianças americana, né, os pais brasileiros, e eles estavam me mostrando, eu vi os exames dela, e a minha recomendação foi, de forma nenhuma, tirar a criança dali da atividade dela. A gente vai tratar ela, nesse período inicial que ela estava ali na fase aguda de uma dor, tinha um edema, já possivelmente evoluiria para uma fratura. A orientação é, vamos passar 3 semaninhas ali de observação, a criança recupera muito rápido, aquele edema consegue estabilizar e depois retoma a atividade dela funcional ali na parte da ginástica, né? Passou esse período, retornou comigo com 2 meses, a criança já estava bem, já começou a fazer um tipo de fortalecimento específico e fazendo as atividades normais. Então, eu não gosto nunca de retirar de algo que é extremamente importante para a pessoa. Não, vou tirar, a menina adora fazer aquilo lá, vamos tirar, acabar com a vida dela ali? Não. Continua fazendo, só vamos fazer um pequeno ajuste aqui, né? Mas é uma atividade que predispõe, sim, a um tipo de lesão específica ali na coluna. Tênis, Vini. Tênis. O tênis eu não observo como sendo um problema para a coluna. Apesar de a pessoa estar trabalhando só um lado, né, etc., eu não vejo a rotação? Muito. Quanto à rotação, não é uma coisa que eu tenho visto como sendo frequente. Sabe, um outro tipo de atividade que eu tenho recebido bastante é o CrossFit. O CrossFit. Eu não sei qual que é a tua interpretação. Eu vou te falar a minha, você me fala o que você pensa. Eu penso o seguinte, que muitas vezes você coloca pessoas normais ali, que não tem nenhuma aptidão à competição física, e eles são submetidos a um mecanismo mental de competição ou com as outras pessoas que estão em volta, ou com ele mesmo. E aí quando ele é empurrado ali, motivado a um ponto de competição, seja com as outras pessoas ou seja com o limite dele, ele chega num fator ali, numa situação próxima da lesão. E aí ele fica mais suscetível a ter lesão e aí ele começa a ter problema. Então, eu tenho visto muito isso no CrossFit. Eu não sei se você tem visto também para as outras áreas ali de articulares e tudo mais. O que eu presto atenção no CrossFit e que, assim, é o que eu gosto e aquilo que eu temo, né? É que ele é um esporte que chama muito para competição. Então as pessoas, elas conseguem fazer movimentos que elas não deveriam fazer sobre aquela circunstância naquele momento. Exemplo, eu consigo agachar até o chão, mas isso quer dizer que eu vou fazer esse movimento 1000 vezes? Ou quer dizer que eu vou fazer esse movimento com o máximo de carga que eu puder? Não. Até no treinamento de força a gente fala isso, né? Workload, qual que é a tua carga de trabalho, né? Qual que é o teu overload, qual que é a sua sobrecarga, né? E o que eu percebo é que às vezes o pessoal se empolga muito e de fato é o bom e o ruim, né? Porque
essa pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela é estimulada a ficar naquele esporte que ela gosta, que ela se identifica, e que eu acho realmente que é um esporte que mais se adapta à vida, sabe, Vini? Porque a gente faz musculação porque a gente gosta. Gosto. Né? Mas eu tenho plena convicção que musculação, para quem não gosta, é uma coisa chata, é uma coisa monótona, é uma coisa demorada e é uma coisa dolorida. Uhum. Assim como nem eu e você nem gostamos de correr. Não. Né? Não somos grandes corredores. Não somos grandes corredores, né? Isso daí é óbvio. É óbvio. Né? E nem esquiadores ainda, Não, né? eu também não. Vamos chegar lá. Mas que são coisas extremamente opostas. E o que o CrossFit, ele mora mais ou menos ali no meio. Ele te dá uma quantidade de aeróbio e ele te dá uma quantidade de resistência. É. A ponto de você notar coisas na sua vida que acabam melhorando. Por exemplo, você tolerar fazer um trabalho manual, de repente lavar seu carro, limpar sua garagem, arrumar sua casa, fazer uma mudança, né? Porque, assim, se a gente for ver musculação, né? A gente não vai pegar, levantar o nosso sofá 10 vezes e o nosso sofá também não pesa 200 quilos. Né? Então, começa daí. Você não vai correndo até o mercado, né? E esse mercado não fica a 42 quilômetros da sua casa. Não. E muito menos você vai voltar correndo segurando a sacola, né? Agora, cara, algum esforço pontual, ele vai acontecer. Vai. Então, eu tenho muito carinho pelo CrossFit, muito cuidado, porque é uma modalidade que eu vejo que ela é a salvação ou a ruína das pessoas. Isso. A salvação quando a pessoa ela obedece o professor e faz aquilo que o professor ele recomenda e determina para aquele momento, que Sim. inclusive ele entende que existe uma hierarquia, não é você tá lá fazendo, você faz o que você quer. Não. Né? A vida não é assim, né? A vida nunca é assim, né? Eu lembro que teve uma época que eu treinei e eu treinava no Templo S.A. do Júlio Mariano. Uhum. E tem um exercício, cara, que é tão legal. Você pega 2 toquinhos e tem uma parede toda esburacada. E você vai subindo na parede usando o toquinho. Cara, beleza, eu subi. A parede tinha uns 15 metros de altura. E pra descer? Pra descer. E eu já tava cansado. Eu cansei. E eu segurando no toquinho falando assim, cara, tem uns 15 metros pra descer daqui. Se eu pular vai dar ruim. Se eu pular, vai ser uma desgraça. Se eu cair vai ser pior ainda. E assim... E aí acho que tem outra coisa, que é o preparo. Então, por exemplo... Muitas vezes que a gente treinava, existia uma combinação de exercício aeróbico com exercício resistido nos WODs, né, no Workout of the Day. E algumas dessas corridas eram, por exemplo, corridas de 400 metros. E eu tinha um determinado tênis de uma determinada marca que, teoricamente, ele era adaptado para o CrossFit, mas não era para corrida. Uhum. Vini, toda vez que eu fazia aquele tipo de WOD, que eu fazia aquela corrida de 400 metros, eu tinha dor na lombar, mas assim... alucinante, eu não conseguia, eu terminava o WOD, eu não sentia peso no músculo, eu sentia dor na lombar. Uhum. E aí, assim, é aquela coisa do acaso. Um belo dia, né, eu não fui com esse tênis, eu fui com outro tênis que tinha um solado de gel. Uhum. E cara, eu fiz e eu não me senti mal. Eu falei, porra, olha só, uma besteirinha. Exato. Né? E que o deixa crítico, né, justamente o nosso peso, né? Talvez uma pessoa de 60, 70 quilos, isso não mudar muito. Mas quando você tem 100 e tralalá, aí a coisa fica meio diferente. Você exacerba ali, né? Então a impressão que eu tenho é essa, mas que, assim, quando a gente fala de efeitos populacionais, eu sou fã do cross. Também gosto com atividade, acho fantástico. Eu só tenho atenção com isso que você falou mesmo. Algumas pessoas elas iniciam pelo cross e aí elas se sentem naquele ambiente de competição e elas começam a fazer maluquice. E elas terminam pelo pronto-socorro. Terminam pelo pronto-socorro, porque você vai fazer maluquice quando você não está habituado a fazer nada, a chance de você ter uma lesão é bastante alta. E eu acho que é só isso, o pessoal começa a querer fazer, porque o crossfit é isso, crossfit é aquilo. Cara, o crossfit ele é dinâmico, a musculação a gente para. Você faz, para. O aeróbio, você faz continuamente, mas numa intensidade que te permita fazer isso. Uhum. O CrossFit, ele vai até o limite e para, vai até o limite e para, vai até o limite. E se você não sabe usar isso, eu gosto muito de comparar com carro, né? Uhum. Imagina, é que nem um Fórmula 1. O cara, ele não anda no limite todo o tempo. Ele anda no limite do pneu, ele anda no limite do motor, ele anda no limite do combustível. E do mesmo jeito, o nosso corpo, ele tem essa série de limites. Uhum. Né? E isso faz com que a gente tenha que seguir o que são regras, o que são recomendações, para que a coisa tenha um desfecho bacana, né, meu? Claro,
Com certeza, né? Então, eu percebo que essas atividades aí têm uma predisposição por fatores, não, às vezes não intrínsecos ao tipo de exercício, mas às vezes a execução ou a mentalidade que é colocada ali. Mas o incentivo tem que fazer. Ficar parado é a pior coisa. É a pior situação. O cenário ruim é ficar parado. O sedentarismo é inimigo da coluna. Existiu algum momento onde você tenha visto as pessoas falando o contrário? Nos primórdios, talvez? Olha, eu comecei a perceber muito mais dos últimos 10 anos para cá que, de uma maneira mais homogênea, os cirurgiões de coluna têm recomendado assim para todo mundo a atividade de fortalecimento. Mas não era assim antes, não. Pelo menos quando eu comecei a entender a coluna, ali na época de meio para o final da residência médica, 2007, 2008, não era essas recomendações. Às vezes era de um repouso muito exacerbado, muito longo, né? Imobilidades terríveis, e a imobilidade, hoje em dia a gente sabe que isso aí é péssimo. Se eu pego e falo para você, Paulinho, a gente terminou a sua cirurgia, ó, é um mês de repouso, você fica um mês deitado na cama para recuperar isso aí, e aí depois você começa a fazer as coisas. Chegou a ter isso? Era assim. E aí era um mês que você ficava só consumindo todo o teu músculo, depois era um mês para você começar a sair da cama. Então você só ia atingir algum nível funcional ali próximo do normal depois do 5º, 6º mês. Por isso que é isso, até voltando naquela questão prévia que você me perguntou ali da coluna, das cirurgias e tudo mais, no passado, não só as cirurgias elas não eram tão boas, mas essas recomendações de um repouso ali de um mês e meio, 2 meses, não, fica 3 meses sem fazer nada, eram terríveis. Porque a pessoa parada, ela faz trombose, a pessoa parada perde massa óssea, a pessoa parada perde massa muscular, ela faz uma série de problemas pulmonares, o intestino não funciona direito, e você está piorando o cenário clínico, né, geral desse paciente. Então, isso mudou muito. Hoje em dia, eu quero que o paciente opere, no mesmo dia ele se levante, caminhe, e vá o mais rápido possível para casa e volte o quanto antes para as atividades. Não igual você, né? não estamos falando para seguir o Dr. Paulo Musi ali com 3 dias carregando peso, não é isso que eu estou querendo dizer também não, mas seguir ali uma recomendação para voltar o mais rapidamente possível. E em 3, 4 semanas, praticamente todas as cirurgias ali, o pessoal já está retomando uma atividade de fortalecimento, seja um pilates ou uma musculação. E às vezes com 2, 3 semanas já voltou uma caminhada leve, sabe? O que é a cirurgia que você fez que mais demanda esse cuidado pós-operatório? Quanto que é o máximo que você fala para uma pessoa repousar, por exemplo? Para repousar? Olha só, se for uma deformidade gravíssima, uma cirurgia grande, uma reconstrução terrível, aí eu vou falar para essa pessoa o seguinte, ó, durante o primeiro mês, você vai fazer atividades do dia a dia, você vai andar dentro de casa, você vai subir escada, você vai fazer atividades simples, tá? Mas é um período que, como a agressão cirúrgica é muito grande, você tem uma consumpção muito grande ali do teu organismo, aí eu não recomendo que ele faça alguma perda extra. Então é um mês que ele vai ficar ali numa tentativa de reequilibrar aquele organismo que foi muito lesado, tá? Então 1 mês é um período máximo que eu recomendo de repouso, mas não é repouso na cama. É um repouso relativo, ele vai ficar andando dentro de casa. Mesmo as escolioses? Mesmo as escolioses. Caramba. Ele vai, começou a melhorar a dor, quer ir no mercado, quer ir num restaurante, tranquilamente. Isso está permitido. Não é aquela repouso. Moça que a gente operou, que era do consultório. Isso, aquela moça que a gente operou, que é lá do Tocantins, isso. Ela tá, é exatamente isso, ela volta a fazer as atividades dela com 3, 4 semanas, volta para uma caminhada, com 1 mês ela volta para uma atividade muscular, hoje em dia ela está fazendo jiu-jitsu, né? Caramba! Tá no jiu-jitsu. Exatamente, tá no jiu-jitsu. Falei com ela, acho que na semana passada. Tá no jiu-jitsu, tá junto com o marido dela, com os meninos dela, fazendo jiu-jitsu já super bem. Entendeu? Quantos segmentos a gente mexeu na A gente mexeu acho que em 10 ou 11 segmentos ali. Nossa Senhora! Uma correção grande da escoliose, uma mudança corporal grande, mexe com a autoestima, melhora... Não, mudou a vida dela. Melhora tudo. Quando eu falava com ela... Melhora ela, melhora a família, melhora tudo. Melhora todo o entendimento ali pessoal, né, de modo como se olha e tudo mais. Passa por um processo, às vezes, né, psicológico, claro, mas... acaba sendo positivo sempre. Repete isso, mexeu na coluna, fez cirurgia na coluna, mas voltou a treinar jiu-jitsu. Ela tá fazendo jiu-jitsu agora, lutando lá com as meninas,
entendeu? Vai junto lá, leva os meninos lá, os meninos ficam com as crianças, ela fica lá treinando com as meninas, está treinando jiu-jitsu. E falou que foi uma das coisas que melhorou ela demais. Caramba. Em termos de bem-estar, em termos de autoestima, em termos, sabe, de perceber que está fazendo uma atividade que ela gosta. É bem interessante Então isso. eu tenho a chance de voltar para me graduar. Conversa com a Roberta. Fala com ela. Fala, Roberta, será que é uma Você- boa a gente, né, eu voltar lá pro jiu-jitsu? Fala com ela. Vou deixar para ela isso aí. Você foi rápido e foi muito sábio. Fala com ela que vai dar tudo Eu certo. vou pedir alta para ela, falar, doutora Roberta, me dá uma alta aqui. Eu só quero me graduar e depois eu tô feliz. Acho que é a melhor saída, né? A melhor resposta que eu tenho para essa pergunta aí. Agora sim, né, existem outras modalidades que fazem a gente ter flexibilidade. Quanto mais flexibilidade está envolvido na modalidade, melhor. Dá para fazer esse Me dá um raciocínio? exemplo. Por exemplo, Pilates. Uhum. Eu acho que, o Pilates, eu acho que ele é excelente, porque o que acontece? Eu vejo a parte muscular talvez um pouco diferente do que você veja, porque você lida com um outro tipo de musculatura. Eu olho muito mais, meu foco é muito mais para a coluna. Uhum. E na coluna, Paulinho, muitas vezes, o que eu vejo, as pessoas que iniciam a fazer uma atividade física, elas fazem tudo, fazem braço, fazem peito, fazem costa, fazem perna, e muitas vezes elas não fazem o reforço da musculatura que sustenta a coluna, que é o core. E é uma musculatura que, se você não tiver orientação para trabalhar, na academia você não vai fazer, Com certeza. né? Você não vai fazer, muitas vezes, um abdômen lateral, você não vai fazer uma prancha, Com né? certeza. Não vai fazer uma lombar, não vai fazer uma musculatura de trapézio, muitas vezes. E isso é importantíssimo para a sustentação da coluna. E o Pilates, que você falou, uma coisa que eu gosto bastante, porque o Pilates, sem você falar nada, ele já vai trabalhar toda essa musculatura. Então, para a minha finalidade, o Pilates é extremamente interessante, porque ele trabalha a mobilidade, que é isso que você comentou, mas ele trabalha também essa parte de musculatura de core. Ele faz muita isometria para core, e isso é o que a gente precisa, né, para sustentação de coluna, é a isometria. Quando você pega e se mantém numa postura ereta, aquilo é a isometria que você está usando. Então, é importantíssimo você manter uma atividade isométrica, mesmo na musculação. Por isso que uma coisa que eu recomendo, que eu gosto demais, e a gente no nosso treino que você prepara para mim, eu já coloco ali nos 15 minutos iniciais, sempre tem uma prancha no meio, né? A prancha, ela para mim é um zap ali, é um coringa. Você tem que ter ele lá, porque você faz em qualquer lugar uma prancha. Se você estiver viajando, você faz no hotel, no quarto do hotel mesmo. Dá para fazer uma pranchinha todo dia. E isso já é proteção para a coluna, para o core, e obviamente quando você faz essa proteção, você tá com a qualidade de vida melhor. Tem algum esporte que você recomenda no consultório? Esporte, não treinamento. Não treinamento? Não, eu recomendo o seguinte, eu acho que as pessoas têm que buscar fazer o que ela gosta, tá? Eu gosto de jogar bola, então joga bola. Eu gosto de treinar voleibol, joga voleibol, sabe? Eu não gosto de recomendar alguma coisa específica, porque, mais uma vez, eu olho as pessoas de uma maneira individual. Uhum. Então eu não gosto de falar, puxa, isso é bom para todo mundo. O que é bom, eu falo assim... A antiga natação, né? Vai fazer não, natação. De jeito nenhum. A natação é mais um dos mitos que a gente vê na cirurgia de coluna. A natação... Doutor, a natação é bom para a coluna? É bom para a coluna, correr é bom para a coluna, tudo é bom para a coluna, mas ele não ajuda muita coisa, porque a natação é uma atividade aeróbica e ainda sem carga, tá? Então você não está fazendo nada ali para a coluna em termos de proteção, não está ajudando muito. Você faz um relaxamento ali transitório, né? A parte muscular, a parte ligamentar vai ter um alongamento, mas você não vai estar causando nenhum tipo de proteção a mais do que um pilates ou do que uma musculação. Pelo contrário, você vai ter muito mais proteção fazendo pilates e musculação do que a natação. Então, natação é um a mais. É uma atividade aeróbica, faz o aeróbico, mas um aeróbico não substitui um dia de musculação ou um dia de pilates, né? Tem que ter ali no mínimo 3 vezes na semana o teu fortalecimento. Tem que andar isso aí junto, né? Eu quero fazer 5 vezes na semana a natação, ou a corrida, ou a bike. Tranquilamente, pode fazer, mas elas não substituem um dia de musculação ou um dia de pilates. O que é o mínimo de musculação que você recomendaria para o pessoal que tem alteração de coluna, assim?
o mínimo em frequência. Em frequência, 3 vezes na semana. Acho que 3 vezes na semana é o mínimo. Por quê? Porque quando você faz 2 vezes na semana, aí você vai falar 1000 vezes melhor do que eu. Mas é assim, eu acho que você faz segunda e quarta. Da segunda para quarta tá ótimo, mas da quarta para a próxima segunda, você tá meio que começando do zero toda semana. Não sei, é a minha impressão. O que você acha? Exatamente né? isso. Eu acho que ele tá começando meio que do zero toda semana. Eu acho que o mínimo que a gente, assim, quando a gente pega, por exemplo, que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, ele fala que a gente precisa de pelo menos 75 minutos de exercício de intensidade. Né, de exercícios resistidos, né, ou de exercícios muito intensos, né, aeróbicos intensos. Só que o que acontece? A gente bate naquilo que é a nossa capacidade de assumir aquele esforço como se fosse uma informação para modificação, porque é isso que o exercício é, uma informação modificadora. Né? E dentro daquilo que eu consigo treinar melhor nos meus pacientes, eu recomendo 4 vezes na semana, porque eu faço o quê? Eu falo para ele, se você não está acostumado a treinar, lembre-se de treinar nos dias que você não vai trabalhar. Porque aí você não combina 2 estresses. O estresse do treino e o estresse do trabalho. Então, ó, treina sábado e domingo. Sim. Você vai ter tempo para treinar tranquilo, você não vai precisar sair correndo, você pode descansar depois. E aí, no meio da semana, treina terça e quinta. Então, fica um sábado, domingo, terça e quinta. Sim. Que é exatamente o contrário que as pessoas fazem. Elas querem treinar segunda, quarta e sexta e parou. Parou o final de semana. Só que aí de sexta, você dá sábado e domingo e bumba, já tem uma diferença. Agora, sim, quando você treina sábado e domingo, você tem a vantagem que são dias que você está mais descansado, que você tem para descansar, então você não combina treino com trabalho. E quando você treina terça e quinta, você tem um dia sem treino que você tem trabalho, portanto, você... Como tem essa possibilidade da recuperação parcial, você tem outros tipos de estresse, você dá um dia inteiro de intervalo. Sim. Então você consegue fazer esse ajuste. Ah, mas eu quero treinar mais. Tá bom, vamos começar assim. Sábado, domingo, terça e quinta. E outra, você sabe, Vini, eu acho que quem emagrece e quem ganha músculo é quem faz dieta no final de semana. Tá. Pode ver que a maioria das pessoas, faz dieta, mas no final de semana, e quando você treina no final de semana, você tende a regular melhor a tua alimentação. Com certeza. Primeiro, porque você tem rotina, você tem um horário para treinar. Segundo, porque você precisa de menos recompensa alimentar. Então, como você treinou, você deu uma quantidade de neurotransmissores que te trazem sensação de satisfação e recompensa, você vai buscar menos na comida. Exato. Então, você come menos porcaria. Isso acontece com a gente mesmo, né? A gente que treina, você ficar o dia inteiro meio lesado na sua casa, você fica querendo comer qualquer tipo de besteira que aparece na sua frente. Eu sou assim, você é assim, Eu também sou assim. Se eu ficar parado em casa, ainda mais com as meninas lá, aí estamos com a Gabriela, Mariana e Rafaela e Tatiana. Pô, é só mulher ali, né? Aí a mulherada, não, papai, vamos um sorvete? Pega esse sorvete logo aí, né? E traz um pra mim também. Traz mais um. Entendeu? É terrível. Agora você tá na pilha, você vai, não é igual a gente tem feito lá no final de semana, você vai lá, faz um treino legal, um treino puxado. Pô, você vai chegar, primeiro você já comeu um pouco, né? Aí depois você vai voltar, você vai comer legal, vai ter um tempo de descanso, a sua cabeça já muda, aí você já vai assistir um filme tranquilo, né? Vai estudar alguma coisa ali, não vai ficar com as crianças, mas muda. Agora você ficou deitado no sofá ali, morgando no final de semana, cara, é o final de semana que você vai comer igual um monstro. Não, e não dá vontade de fazer nada, né, cara? Nada, porque se você fica parado, aí você quer ficar naquela inércia, né? Não, e às vezes a gente tá assistindo aquele negócio porcaria, e ele puxa um negócio pior ainda. Quando você tá vendo aquele filme que é nota do Rotten Tomatoes tipo 2, assim, A Vingança das Lesmas Sugadoras do Cérebro, Assassinos de Marte, uns negócios malucos, né, o que cara? Apareceu ali, você fica ali, você não tem nem ânimo pra mudar o canal, pra você ter ideia, né? De tão lesado que você fica. Não tem. Aí você põe, deixa isso aqui mesmo, vamos ver. Agora vem a caloria que você quer. Não, traz lá, você vai fazer pipoca? Faz o dobro que eu quero comer também. Sorvete, pô, manda aí que eu quero. Sorvete é foda. Eu tenho uma queda por sorvete. Pra mim é o pior dos coisas, que é o que eu mais gosto. Nossa, eu tenho Vinícius. Eu gosto de chocolate também, bastante, mas sorvete pra mim... Não, sorvete é o melhor jeito de comer chocolate que tem. Você deixar um pote ali, vai acabar. Do meu lado vai acabar. Tranquilamente. Sem estresse, sem passar nervoso. Não, é tranquilo. Na felicidade. Nossa senhora. Cara, é terrível.
Olha, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente precisa de um capítulo extra pra gente falar, por exemplo, de deformidades. Bora. Porque Depois a gente vai... esse acho que é uma coisa que o pessoal também tem bastante curiosidade, Sim. viu? Sim, eu lembro que quando a gente operou a nossa paciente lá no Tocantins, a gente fez uma publicação, puxa, gerou um interesse terrível, assim, muito grande, as pessoas se impressionam, né, porque a deformidade, ela impacta muito, né, você vê uma imagem, uma coluna torta, e daí depois você vê outra imagem, a coluna reta, aí as pessoas que nunca viram já acham um negócio fantástico, né, acham um negócio, puxa, isso aí deve ter sido muito impactante para essa moça. Sim. E aí você vê uma mudança corporal já imediata, é bem legal. Acho que a gente tem espaço para falar sobre isso aí depois também. Então vamos fazer isso. Vini, muito obrigado. Paulinho, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Galera, a gente se vê no próximo. Deixem seus comentários aí, tá? Interajam com o vídeo, porque o YouTube ele também passa esse vídeo para vocês de acordo com o que é o nível de interação de vocês. Likes, comentários, ele entende que vocês gostam do assunto, que vocês têm vontade de saber mais sobre isso. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ligue as notificações, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Dr. Vini Benites vai voltar logo menos e a gente vai falar um pouco dessa área tão diferente que é a área de deformidades da coluna, tá? Um beijo pra vocês, a gente se vê.